Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 131. Tenten balançou a cabeça. Não é nada fofo, Daiki, ela respondeu, antes de suspirar e se recostar no travesseiro, levantando o braço para cobrir os olhos. É frustrante, ela admitiu. Daiki era esperto o suficiente para saber que ela não estava falando sobre sua arrogância arrogante. Desta vez, perder? Ele perguntou, chegando à raiz do problema. Não conseguindo acompanhar, ela respondeu, sempre estive muito abaixo de Neji, mas mesmo Lee me deixando para trás. Gai Sensei tem ensinado a ele um jutsu super especial ultimamente. Eu treino todos os dias, estudo muito, coleciono todo tipo de arma que consigo encontrar e aprendo a usar cada uma delas. Mas, coisas normais como essa não conseguem acompanhar um gênio Hyuga ou as coisas que Gai Sensei está ensinando ali. Ela sabia que eram os 8 portões ou não. Daiki presumiu que ela sabia, afinal, para usar o Lotus, Lee tinha que abrir o primeiro portão, e ele não era tímido em usá-lo da última vez que se lembrava. Eles não são tão especiais, ele assegurou a ela. Há um limite para o quão longe o Byakugan e o Punho Gentil podem ir sozinhos, e Neji está se aproximando rapidamente. E os portões estão cheios de obstáculos que Lee é incapaz de contornar. O melhor que Lee podia fazer era treinar seu corpo e se adaptar o máximo que podia para lidar com a tensão. Ele não era como Daiki ou mesmo Naruto, que tinham habilidades de cura inatas que diminuiriam enormemente a tensão sobre eles dos 8 portões. Você ao menos sabe sobre os portões, hein? Tentem refletiu mordendo o lábio. Quando você sai com essas coisas tão casualmente, quase me faz acreditar que você está se gabando de ser tão forte quanto diz ser. Estou sendo sincero, não é minha culpa se ninguém acredita em mim até que me enfiem no cu. Daiki deu de ombros. Acho que ver é crer, então você pode me ver chutando o cu de todo mundo no terceiro round. Por um momento, ela ficou em silêncio. Então ela levantou o braço dos olhos e olhou para ele, os olhos levemente vermelhos e inchados. Parecia que ela estava prestes a chorar de pura frustração. É compreensível, por mais jovem que ela seja, ela dedicou uma quantidade considerável de tempo de sua vida treinando para se tornar forte, e Zobu refletiu. Você é uma anomalia no que diz respeito a ganhar força como um humano, você é realmente uma aberração com sua obsessão por moer, mas além disso, você é uma aberração que trapaceia. Alguém como ela, que não tem um professor especial ou as oportunidades que você tem, vai achar difícil progredir depois de chegar a um ponto. O maníaco por trapaça, hein? Bem, ele não estava errado, mas ainda assim, ofensivo. Ainda assim, ele tinha razão. Tenten tinha reservas de chakra bem grandes e era muito habilidosa no que fazia. Mas a habilidade só foi até certo ponto diante do poder bruto e não adulterado. Você pode me ajudar a ficar mais forte? Tenten perguntou. Ele piscou. Certo. Daiki concordou com o encolher de ombros. Tenten olhou para ele, assim mesmo, ela perguntou, parecendo bastante perdida. Simplesmente assim. Ele assentiu. Enquanto ele estava buscando um possível relacionamento com essa garota e como tal, seria do seu melhor interesse garantir que ela não morresse em missões. Havia também outra coisa. Tenten havia treinado com mais ou menos todo tipo de arma, a ponto de ser basicamente uma mestre de quase todo tipo de arma, ou pelo menos todo tipo de formato geral de arma. Além disso, ela no futuro teria conseguido usar as ferramentas do sábio dos 6 caminhos, seria melhor com elas até do que os irmãos Gold e Silver ou Darui. A habilidade estava lá, o potencial estava lá e a motivação estava lá. Se ele a ajudasse a se fortalecer, ela seria uma grande ajuda no futuro. Honestamente, de todos os 12 de Konoha, como eram chamados na outra linha do tempo, além de Naruto e Sasuke, Tenten foi provavelmente a mais fácil de todas para ele ajudar a alcançar o nível de classe S, principalmente com o que ele tinha em seu selo da força dimensional acumulando poeira. Bem, na verdade não, já que não havia poeira ali, mas o ponto permaneceu. Eu meio que esperava ter que implorar um pouco para você ou algo assim, talvez suborná-lo. Tenten apontou lentamente. Quero dizer, você ainda pode, isso pode me fazer ajudá-lo ainda mais, ele ressaltou com um sorriso, eu gosto de lap dance, eu sei, ela o interrompeu, lançando-lhe um olhar seco. Você é um idiota, sabia? Eu sei que você é, mas o que eu sou? Daiki retrucou, sorrindo ainda mais diante de sua resposta épica. Ela revirou os olhos e sentou-se, e então o surpreendeu ao se levantar imediatamente, apenas para sentar-se em cima dele, montando em suas coxas, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Ainda uma idiota. Tenten respondeu, antes de se inclinar para frente e pressionar os lábios contra os dele. Não foi um beijo épico e apaixonado, mas sim apenas uma pressão casta dos lábios dela contra os dele por alguns segundos antes de se afastar e pressionar a testa contra a dele gentilmente, olhando em seus olhos. Mesmo assim, obrigada, ela disse agradecida. Você está se precipitando um pouco, não é? Ele riu, envolvendo os braços em volta da cintura dela. Você nem sabe se minha ajuda no treinamento será tão boa assim, ele ressaltou. Não foi pela ajuda do treinamento, foi só eu marcando o meu território, Tenten bufou. Você tem muitas garotas te perseguindo. Desde quando? Sua testa enrugou-se em pensamento. No máximo ele flertara um pouco com Sakura e Ino, mas elas ainda estavam solidamente a fim de Sasuke. Sentimentos não mudavam tão facilmente. Temari achando que ele era gostoso, não significava que ela tinha sentimentos por ele também. Bem, ele teve aquela pequena conversa franca com Sakura, ele supôs, e ela estava receptiva ao flerte dele e parecia ter aberto um pouco os olhos.
mas isso não mudou nada no momento. E não era como se ela soubesse de algo sobre o acordo dele com Anko. O que agora que ele pensava provavelmente não levaria a lugar nenhum, já que Tenten estava quase dizendo que queria sair com ele agora. Ele era muitas coisas. Muitas delas ruins, como um babaca, um serial killer, um ladrão, um bastardo diabolicamente bonito. Mas ele não trairia ninguém, a menos que fossem uns babacas. Bem, isso é uma pena. Acho que não vou montar em Anko como um pônei, mas tudo bem. Ele conteve um suspiro de decepção. Bem, não é realmente grande coisa no grande esquema das coisas. Como você consegue flertar com tanta facilidade e tanto, mas ainda assim ser tão idiota sobre esse tipo de coisa? Tenten arqueou uma sobrancelha para ele com um olhar inexpressivo. Eu sou um gênio, o que posso dizer? Daiki deu de ombros e desenrolou os braços da cintura da garota mais velha, levantando um braço. Mas já que você gosta de marcar seu território, aparentemente, estes provavelmente servirão melhor em você. Ele se concentrou no selo da força dimensional e puxou um dos contratos de invocação para fora dele, o enorme pergaminho aparecendo em cima de sua palma um momento depois. O que é isso? Tenten olhou para cima, confusa. Um contrato de invocação que fiz, ele respondeu, para uma matilha de lobos gigantes de juba preta. Eles são grandes e ficarão mais fortes e inteligentes graças ao contrato. Embora precisem de treinamento, então isso vai depender de você. O quê? Tenten olhou para ele sem expressão. Como diabos eu vou treinar lobos gigantes? Kakashi me deve instruções sobre como treinar Ninken, então eu as darei a você, respondeu Daiki. Eu lhe darei ou mostrarei tudo o que você precisa fazer para se tornar super forte, mas o treinamento em si ainda dependerá de você. Ele não conseguiu segurar a mão dela, não quando ainda tinha um monte de merda e treinamento para enfrentar. Tenten pescou, espera, você está apenas me dando o que equivale a ser capaz de criar meu próprio clã de invocação, treinamento e tudo? Tipo, como você fez um contrato de invocação de qualquer maneira? Porque eu sou incrível, como eu sempre digo, ele deu de ombros e sim. Muito do que eu vou te ajudar vai ter que esperar até depois dessas preliminares e durante o mês que antecede o terceiro exame. O que você quer dizer com um mês antes do terceiro exame? Não será logo depois das preliminares como os outros? Ela perguntou. Não, haverá uma pausa de um mês antes para dar a todos a chance de treinar mais e se exibir para aqueles que vierem assistir, ele respondeu. Isso faz sentido, levando em conta o que o Hokage disse, Tenten assentiu. Mas como você sabe disso? Porque eu sou o próximo Hokage. Daiki sorriu. Tenten revirou os olhos. Se você não quisesse me contar, você poderia ter dito que era um segredo. Como se alguém fosse acreditar nisso. Ela bufou. Por que ninguém nunca acreditou quando ele disse a verdade de forma tão descarada? Ela desenrolou os braços do pescoço dele e se levantou, aceitando o pergaminho. Mesmo assim, obrigada por isso. Ela sorriu para ele, invocando o pergaminho em seus braços. Não mencione isso, ele dispensou-a com um gesto. Apenas me chame de Sugar Daddy Daiki, ele piscou para ela. Você tem alguns fetiches estranhos, sabia? Ela respondeu suavemente. Primeiro foi aquela personalidade afetada que você me fez assumir, depois a obsessão pela dança erótica e agora isso? Era muito solitário ser um gênio. Ninguém entendia sua grandeza, exceto ele mesmo. Capítulo 132. Poucos minutos depois, Daiki, com um apito nos lábios, caminhou calmamente pelos corredores da torre e retornou ao local onde as preliminares estavam acontecendo. Quando ele entrou, chegou bem a tempo de ouvir. A próxima rodada será Shino Aburami contra Sasuke Uchiha. Ayate anunciou. Legal, ele voltou a tempo de ver Sasuke lutar. Mas ele percebeu, ao pular de volta para a sacada acima, que a sala estava um pouco menos cheia do que antes. Ele não conseguia ver Kiba, Shoji ou aquele cara elástico do time de Kabuto. Ele passou pelo time 10 a caminho do time 7 e não conseguiu nem piscar para Ino enquanto passava. Sua atenção foi atraída para Shikamaru. Shikamaru, sem camisa, cujo torso não estava coberto de marcas de garras, perguntou. Teve uma noite agitada, amigo? Ele perguntou com um sorriso. Shikamaru apenas lançou-lhe um olhar inexpressivo. Isso provavelmente seria ainda mais problemático, ele respondeu. Não, eu acabei de lutar com Kiba. Ele e seu cachorrinho foram muito difíceis de derrotar. Ele derrotou Kiba. Interessante, Daiki teria imaginado que Kiba seria o vencedor de uma luta entre os dois em uma área como essa. Onde está Shoji? Ele perguntou. Ele lutou antes de Shikamaru, Ino deu de ombros, chamando sua atenção para ela. Ele lutou contra aquele companheiro de equipe do Kabuto, um completo monstro, por sinal, que conseguia se esticar como se fosse feito de borracha e ele sufocou Shoji. Não acredito que Shikamaru é o único de nós a passar neste exame idiota. Bem, isso respondeu à pergunta. Você realmente demorou para voltar, garoto? Ele se distraiu com Azuma Sensei falando antes que ele pudesse responder a Ino. E depois de sair correndo com a garotinha do Gai também, algo que você quer admitir? Havia um sorriso no rosto do homem barbudo, um sorriso provocador, aliás. Ele parecia estar bastante entretido. Na verdade, confesse. Ino apontou para ele. Tem alguma coisa acontecendo entre você e aquela garota? Daiki sorriu para ela. Isso é para eu saber, ele respondeu, antes de se inclinar para frente, e você também. Ele deu um tapinha no nariz dela antes de se virar, continuando em direção ao time 7. Ele ouviu Ino rosnar atrás dele e seu sorriso se alargou. Tentem estar bem, ele garantiu ali e Gai ao passar por eles também, antes que pudessem perguntar. Tão descolado e legal. Ele ouviu Lee dizer atrás dele. Bem,
Olha quem é, o próprio senhor cavaleiro de armadura brilhante. Kakashi ergueu os olhos do livro enquanto Daiki se aproximava dele e de sua equipe. Sua bela donzela lhe deu um beijo de recompensa? Sim, na verdade. Uma muito boa, para ser honesto. Casto como era. Não que Daiki fosse mencionar isso, já que Sakura estava parada ali, com a cabeça virada para Sasuke e olhando para ele quando Kakashi falou. Só porque você é virgem, Kakashi, não significa que você pode viver indiretamente através de mim. Daiki respondeu distraidamente. Na verdade, ele estava prestando pouca atenção em Kakashi. O resto de sua atenção estava focada na arena abaixo, especificamente no Uchiha de cabelos pretos que havia parado ao retornar à sala enorme e olhou para ele, encarando diretamente nos olhos. Eles mantiveram contato visual por alguns momentos, antes de Sasuke sorrir e se virar para encarar seu oponente, Shino. Você pode cortar a tensão com uma faca, Kakashi comentou com uma risadinha, algo que você quer compartilhar com a turma, Daiki-kun. Kakashi-sensei. Sakura gritou horrorizada. Daiki tirou sua atenção de Sasuke e se virou para olhar para Kakashi. Ele ia lhe dar um olhar furioso, mas ele só conseguiu manter um olhar impassível quando viu que o rosto de Sakura estava vermelho brilhante e exibia um sorriso distorcido, os olhos verdes brilhando com interesse enquanto ela olhava entre ele e seu companheiro de equipe lá embaixo. Daiki suspirou internamente. Ele esqueceu que ela era, na verdade, uma pervertida enrustida e gostava desse tipo de coisa. Ou pelo menos foi o que o jutsu do harém reverso de Naruto da outra linha do tempo o fez acreditar. Eu não entendi. Naruto acrescentou, os olhos estreitados em fendas finas e o rosto franzido em pensamento, fazendo-o parecer um pouco com uma raposa. Não há nada para conseguir. Daiki assegurou-lhe com um aceno de mão, Kakashi é apenas um sujeito triste que está sem par há tanto tempo que está vendo coisas. Isso sim é doloroso. Kakashi deu de ombros, sorrindo o tempo todo, mas quero que você saiba que eu vejo muitas mulheres. Diga uma. Daiki bufou. Sua mãe. O sorriso de Kakashi era tão largo que era visível através da máscara. Kakashi-sensei, você não pode dizer isso. Sakura olhou boquiaberta para o homem, virando a cabeça para encará-lo em choque. Acabei de fazer isso, risos. O homem riu sem vergonha. Minha mãe morreu, sabia? Já faz mais de uma década. Daiki balançou a cabeça, sem se importar com a implicação. Isso diz muito sobre você, que sua praia é transar com cadáveres. Sou um homem de gostos cultos. Kakashi ignorou as palavras novamente, ao contrário de uma criança como você. Mas como um homem de pouca habilidade, Daiki enfatizou a palavra habilidade e revirou os olhos. Se ele quisesse agir assim, ele também conseguiria. A única maneira de você chegar ao coração de uma garota é com esse seu Chidori. Kakashi estremeceu, embora tenha sido tão rápido e pequeno que Daiki duvidou que Sakura ou Naruto tivessem percebido. Você é um garoto cruel, sabia? Ele balançou a cabeça. Você começou. Daiki deu de ombros e sorriu. Acho que sim, Kakashi assentiu justo. E foi isso. Eu não tenho ideia do que está acontecendo. Naruto parecia ainda mais perdido. Sakura sentiu ao lado dele, eu também não entendo. A garota de cabelo rosa admitiu e lançou um olhar estranho para ambos. Por que vocês estavam se insultando daquele jeito? E trazer à tona a morte da mãe de alguém é simplesmente maldoso. Kakashi-sensei, especialmente assim. Naruto assentiu, Daiki é um babaca convencido. Mas você não diz isso para alguém, Kakashi-sensei. Não é nada pessoal, mais ou menos. Kakashi riu, só estou cumprindo meu dever cívico de esvaziar o ego de um dos nossos promissores shinobi antes que isso mate. Eu só me divirto tirando sarro desse cara. Daiki cruzou os braços e concordou com a cabeça. Além disso, seríamos shinobi de merda se insultar um ente querido morto fosse o suficiente para nos fazer perder a calma. Verdade, verdade, Kakashi assentiu. Para um pirralho arrogante e cheio de hormônios, você tem um controle notável de seu temperamento. A maioria, na mesma situação que você em termos de família, teria perdido o controle com algo assim. Sim, bem, ele já estava acostumado há muito tempo com piadas e insultos do tipo sua mãe. Qualquer um que passasse algum tempo na internet precisava de uma pele grossa, a menos que frequentasse apenas espaços seguros como caixas de abraços. Naruto fez uma careta perceptível e abriu a boca para responder, mas o loiro de bigode foi interrompido por Ayate. Shino Aburame vs Sasuke Uchiha, comecem, o inspetor gritou. Assim que a luta começou, ambos os lutadores se moveram exatamente na mesma direção. Sasuke explodiu para frente, chakra empurrando de seus pés para lhe dar um impulso acelerado e correu em direção a Shino em um borrão de velocidade. Sasuke tinha aprendido esse pequeno truque também? Bem, não é como se ele pudesse copiar meu jutsu, então não é de se espantar que ele ainda não saiba o Body Flicker. Daiki refletiu. Sasuke podia copiar suas técnicas de taijutsu, mas não podia copiar seu ninjutsu. A maneira como o Sharingan funcionava era que ele imitava aqueles na visão dele perfeitamente e enraizava isso na memória do usuário com perfeita recordação, semelhante à memória fotográfica. O problema neste caso era que graças ao Shinkuga, ele conseguia mascarar completamente seu chakra até mesmo do Sharingan, e por isso, Sasuke não conseguia copiar nenhum dos jutsus que ele usava quando lutavam. Enquanto Sasuke avançava, Shino fugia na mesma direção, recuando rapidamente para ganhar distância, embora visivelmente muito mais lento que Sasuke. Aburame, que usava óculos escuros, levantou as mãos, abriu bem as mangas do casaco e um par de nuvens negras e nebulosas irromperam de suas mangas,
cada uma delas ficando maior que um homem adulto e disparando pelo ar em direção a Sasuke. Embora essas nuvens não fossem feitas de vapor ou fumaça, mas sim de pequenos insetos zumbidores absorvendo chakra. Em vez de recuar ou mesmo parar para entender o que estava vindo em sua direção, Sasuke disparou no ar, disparando muito acima de Shino e correu através de um conjunto de selos de mão borrados, antes de colocar uma mão em volta da boca e expirar. Estilo fogo, Jutsu bola de fogo. Sasuke cuspiu uma bola de fogo enorme, facilmente maior que 3 homens juntos e Daiki teve que segurar um assobio. Era facilmente a maior bola de fogo que ele já tinha visto Sasuke disparar. A capacidade de chakra dele aumentou notavelmente depois de ser exposto ao selo amaldiçoado, assim como a sua aumentou inicialmente. Isobu comentou. Verdade, isso fez sentido. A bola de fogo não era apenas grande, mas também rápida. Shino não teve escolha a não ser cortar seu recuo e correr para o lado, fugindo do ataque que atingiu sua posição anterior e explodiu contra o chão de ladrilhos em uma onda de chamas que se espalhou para fora em todas as direções. Shino teve que pular um momento depois para desviar daquele efeito secundário, deixando-o no ar, mesmo que seja só por um momento. Um momento que Sasuke aproveitou. O Uchiha já havia pousado e disparado em sua direção, sacudindo o pulso e enviando uma série de shurikens em espiral pelo ar em direção ao usuário do inseto. O Uchiha nem parecia estar sem fôlego devido ao seu jutsu de bola de fogo. Pelas minhas estimativas, a capacidade de chakra dele está atualmente próxima da que a sua tinha quando nos conhecemos. Isobu acrescentou. E isso não foi nada ruim. Se ele se lembrava bem, quando se conheceram, sua capacidade de chakra estava se aproximando de 50.000 e estava no nível Jonin. Shino sacou uma kunai num piscar de olhos e desviou as shuriken que vinham em sua direção, evitando que elas cortassem seu corpo. Mas isso manteve sua atenção ocupada por alguns milissegundos que eram preciosos quando se tratava de combate ninja contra ninja. Afinal, até mesmo pirralhos da academia que mal tinham saído da infância conseguiam ultrapassar um carro esportivo vindo do outro mundo. E Sasuke era muito mais rápido do que um deles. Mais rápido agora até do que ele teria sido originalmente. E Shino não parecia ter mudado nada. Ao aparar o shuriken, Shino perdeu Sasuke de vista, mas Daiki não. O Uchiha circulou em um borrão contornando o usuário de inseto enquanto ele se virava. Bem a tempo de Sasuke saltar para frente lançando um chute alto que acertou o usuário de inseto sob o queixo. A sobrancelha de Daiki se ergueu em interesse enquanto Shino disparava para dentro da feira com a força do golpe, ficando de bruços e no ar acima. E Sasuke aproveitou a oportunidade para se apoiar na perna da qual havia saltado para chutar Shino e disparar no ar atrás dele. Isso é, ele ouviu Lee gritar em choque. Sim, sombra da folha dançante. Embora imperfeito pela aparência. Mas isso o colocou no ponto cego de Shino. E Sasuke tirou vantagem suprema disso, passando uma perna em volta da cintura de Shino por trás e girando os dois antes de atacar com uma cotovelada que acertou Shino na garganta enquanto ele tentava retaliar com a kunai em sua mão. O usuário do inseto engasgou e Sasuke aproveitou a chance para lançar uma saraivada de chutes giratórios por todo o corpo de Shino no caminho para baixo, antes de finalizar com uma parada de mão sobre a cabeça do outro garoto e desferir um chute duplo de mula direto em seu torso, jogando-o no chão. Shino não teve chance. Sasuke saltou da cabeça do antigo colega e pousou suavemente sobre os pés, limpando as mãos e desviando o olhar do garoto caído. Em vez de prestar atenção em Shino, que ele tinha acabado de derrotar, o garoto olhou para Daiki e sorriu para ele. Ele praticamente conseguia sentir a confiança presunçosa que emanava do garoto e entendia exatamente o que ele estava dizendo, mesmo sem palavras. Você é o próximo. Ninguém disse nada por alguns instantes, até que uns bons 5 segundos se passaram sem que Shino fizesse qualquer movimento. Afinal, havia a chance de o garoto ter trocado por um clone de inseto. Embora, é claro, ele não tivesse. Era por isso que Sasuke não estava prestando atenção no garoto, ele teria notado graças ao seu Sharingan se tivesse. Afinal, eles não eram clones das sombras. Vencedor, Sasuke Uchiha. Ayachi declarou então. É isso aí, Sasuke-kun. Sakura gritou, torcendo por ele. Droga, aquele bastardo parecia muito mais legal lá fora do que eu que. Naruto cruzou os braços e reclamou. Embora houvesse um sorriso em seu rosto, mesmo enquanto ele reclamava. Com sua vitória anunciada, Sasuke caminhou presunçosamente até as escadas e subiu até o corrimão acima, em vez de simplesmente pular em um ritmo lento enquanto os médicos chegavam para levar Shino embora. Enquanto isso acontecia, Ayachi olhou para a enorme tela eletrônica no final da sala, no momento em que ela se acendeu novamente e pousou em 2 nomes familiares. Kankuro vs Nata Hyuga. Bem, essa também foi uma mudança interessante. Parece que a garota quieta acordou e baba, certo? Sasuke notou enquanto se aproximava, o sorriso ainda estampado no rosto. Hinata. Daiki o corrigiu distraidamente, seus olhos estavam na garota de cabelos azuis meia-noite, tão diferente daquela que originalmente lutaria naquele lugar contra seu primo. Kankuro tinha um sorriso enorme no rosto enquanto descia com arrogância, extremamente confiante. Hinata, no entanto, andava em um ritmo medido, rosto inexpressivo e cabeça erguida. Se fosse ela de antes, ela estaria se encolhendo para longe de todos os olhares sobre ela. Foi o que eu disse, Sasuke deu de ombros e ficou ao lado dele, apoiando-se no corrimão, parece que ela também está enfrentando aquele perdedor da areia. Ele não era tão impressionante quando o encontramos, vamos ver se essa garota realmente vale alguma coisa.
Ficarei desapontado se ela perder pateticamente depois de treinar com você. Você vai? Daiki levantou uma sobrancelha. Ele não achava que Sasuke tivesse tanto interesse nela. Em você o sorriso irônico de Sasuke cresceu, se ela não consegue nem derrotar esse palhaço. Suas habilidades de ensino são obviamente abaixo da média e você nunca conseguirá se tornar um sensei jonin no futuro. Quem disse alguma coisa sobre eu querer ser um sensei? Daiki levantou uma sobrancelha, realmente confuso. Você não estava se gabando da sua pequena aprendiz para mim antes, Itachi ou algo assim? Sasuke levantou uma sobrancelha de volta para ele. Anabi. Daiki o corrigiu por reflexo. A mesma diferença. Sasuke deu de ombros. Daiki lançou-lhe um olhar impassível, antes de fazer um único selo de mão enquanto Sasuke se encostava na grade de metal, braços estendidos confiantemente. Ele deve ter pensado que parecia legal daquele jeito. E sem dúvida teria sido o epítome da agressividade casual e indiferente, se não fosse pelos rabiscos que apareciam em seu rosto, bigode, óculos de tinta e tudo. Naruto caiu na gargalhada. Do que diabos você está rindo? Sasuke olhou para Naruto, sua segunda sobrancelha se juntando à segunda. Naruto apenas riu ainda mais. Kakashi riu baixinho. Sasuke-kun, o que aconteceu com seu rosto? Sakura perguntou timidamente. Sasuke piscou meu rosto? Ele perguntou perdido. Em resposta, a garota de cabelo rosa engoliu em seco, antes de pegar um pequeno espelho de mão em sua bolsa de equipamentos, e ergueu-o para que Sasuke pudesse ver seu rosto. Sasuke olhou fixamente para seu reflexo rabiscado, e olhou fixamente. Ele continuou assim por uns bons 5 segundos antes que seus olhos negros de ônix girassem, queimando em um vermelho carmesim com 2 tomoes girando rapidamente em cada olho. Sua cabeça virou-se mecanicamente para Daiki e ele lhe lançou um olhar vermelho sangue. Você, ele acusou. Você está com uma boa aparência. Daiki sorriu para ele, idiota. As sobrancelhas de Sasuke se contraíram e uma veia latejou em sua testa. Eu vou te matar por isso, ele jurou. Então você acordou com o rosto na tigela de cereal. Daiki provocou. Juro que vou me vingar de você por isso. Sasuke prometeu, cerrando os punhos sobre o corrimão, com força suficiente para que ele pudesse ouvir o metal rangendo. Não gosto de caras, desculpa, amigo. Daiki retrucou. Esqueceu o nome do seu pequeno aprendiz fofo? Você sofrerá a ira de um Uchiha por isso. Ouvi dizer que agora fazem um creme para isso. Não se irrita, seu idiota. Naquele dia, todos reunidos puderam ver a rara cena de Sasuke Uchiha perdendo completamente a calma. Para ser justo, Suzuki, não é legal esquecer os nomes das pessoas desse jeito. Kakashi interrompeu alegremente. E então prontamente teve que se abaixar quando Sasuke lançou um soco em seu rosto, rindo o tempo todo. O tempo todo Naruto apenas riu e riu. O loiro de bigode riu até que lágrimas vieram aos seus olhos, e ele caiu de costas segurando seu estômago de pura hilaridade que sentiu. Capítulo 133. A comoção que eles estavam fazendo atraiu alguns olhares descontentes ou raivosos, especificamente do time da areia. Ainda mais especificamente, Temari estava dando a ele o olhar maligno mais uma vez. Não que ele estivesse tão incomodado com isso. Ou alguém lhe dando olhares raivosos por sinal. Ainda assim, Ayate lançou-lhes um olhar penetrante. Suas travessuras estavam causando confusão suficiente para atrasar a próxima partida. Então Daiki, sendo o rapaz sempre generoso que era, selou os rabiscos mais uma vez. Mas isso não impediu Sasuke de encará-lo. Odeio você, ele disse, inclinando-se sobre a grade, olhando para a arena abaixo, mas sua atenção estava nele, olhos brilhando através de sua visão periférica. Odeio você tanto. Sabe, dizem que há uma linha tênue entre amor e ódio. Kakashi cantarolou e Daiki resistiu à vontade de bufar enquanto Sasuke torcia o nariz em desgosto. Ainda assim, por mais divertido que seja, o que te traz ao nosso cantinho da grade? Estamos bem no meio disso, Daiki respondeu sem expressão, mas Kakashi deu de ombros. Estou aqui para receber meu pagamento, lembra? Ah, é mesmo? Kaki refletiu, antes de enfiar a mão na bolsa e tirar um pergaminho enrolado e jogá-lo para Daiki. Aí está. Espera, que pagamento? O que tem no pergaminho? Naruto perguntou quando Daiki o pegou. Métodos de treinamento para treinar cães. O genin bronzeado deu de ombros e guardou o objeto em sua própria bolsa. Isso pareceu confundir Naruto e ele não estava sozinho. Por quê? Sakura perguntou com as sobrancelhas erguidas e dando a ele um olhar estranho. Não acho que o quanto você é um cachorro influencie esse tipo de coisa. Sasuke deu um sorriso irônico diante da pequena provocação de Sakura. Au, respondeu Daiki. Sakura lançou-lhe um olhar seco. Sua atenção foi atraída pelos dois que estavam descendo as escadas enquanto a pequena comoção acontecia. Mais especificamente, seus olhos estavam na garota de cabelos azul escuros, tão diferente de seu eu anterior, que estava em frente a Kankuro. Ah, ótimo, Kankuro bofou. Não preciso lutar apenas com um pirralho, mas também com uma garotinha, ele comentou, cruzando os braços casualmente. Hinata não respondeu nada às palavras dele. Em vez disso, ela o ignorou completamente e olhou por cima do ombro, seus olhos brancos pálidos encontrando os de Daiki. Kankuro rosnou audivelmente por ter sido ignorado, como se tivesse sido menosprezado. Essa foi uma boa jogada da parte dela. Tanto Kankuro quanto Temari estavam todos em cima de Konoha agora e os desprezavam como se fossem inferiores só porque não estavam com dificuldades financeiras como a vila de areia. Embora ele tenha apostado que Hinata não estava pensando nisso. Ela sorriu levemente para ele e ele sorriu de volta antes de piscar e acenar. Ela tinha isso.
Seu sorriso se abriu um pouco mais, antes que ela se virasse para encarar seu oponente que usava a marionete. A garota de olhos brancos deslizou um pé para trás, ambos os braços levantados, um ligeiramente acima do outro, com os dedos apontados para fora, a postura inicial do punho gentil. TCH. Kankuro estalou a língua. Hayate olhou para os dois, certificando-se de que ambos estavam prontos antes de levantar a mão e abaixá-la. Comecem. Ele declarou. Assim que o início da partida foi declarado, o chakra de Hinata pulsou Byakugan. Ela disse e ele viu as veias reveladoras pulsando ao redor dos olhos dela antes que ela prontamente se afastasse, correndo em direção a Kankuro, que permaneceu parado. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Kankuro enquanto ela se aproximava rapidamente dele. Só que em vez de atacá-lo diretamente, Hinata pulou, virando sobre seu corpo e pousando atrás dele antes de lançar um rápido golpe de 2 dedos em direção ao objeto enfaixado em suas costas. Esse pequeno truque de se esconder é inútil contra o Byakugan. Daiki sorriu. Houve um grunhido de dor quando ela fez contato, antes que uma nuvem de fumaça cobrisse o objeto enfaixado e de repente em seu lugar estava Kankuro. Só que não exatamente, os dedos de Hinata o esmagaram com um som estilhaçante e o rosto de Kankuro desapareceu, mostrando a expressão pálida e sem graça de um fantoche por baixo. Atrás do boneco, o objeto enfaixado foi revelado e Kankuro saltou, ganhando distância, com uma mão segurando seu ombro onde os 2 dedos de Hinata haviam impactado inicialmente. Como você sabia que eu estava lá? O garoto mais velho fez uma careta e perguntou. Foi um disfarce muito convincente, comentou Hinata enquanto girava sobre o pé e desferia um chute giratório que acertou o boneco Crow no pescoço e o decapitou, fazendo com que tanto a cabeça quanto o corpo saltassem para longe. Mas meu Byakugan pode ver através de objetos sólidos, acrescentou ela e correu em direção a ele. É mesmo? Kankuro rangeu os dentes e começou a recuar rapidamente, tentando ganhar distância. Os dedos de sua mão livre se contraíram, as cordas de chakra ficaram totalmente visíveis para Daiki graças aos seus olhos, e ele viu o fantoche corvo que havia atingido o chão, dividido em vários pedaços diferentes, antes que lâminas irrompessem das pontas duplas de suas partes e disparassem em direção a Hinata por trás. Ele pretendia espetá-la por trás enquanto ela avançava sobre ele. Não que isso fosse funcionar. Hinata inclinou a cabeça, deixando uma das lâminas passar por sua cabeça e então atacou com um golpe rápido de 2 dedos, o chakra cobrindo os dedos. Ela cortou a corda de chakra que a controlava facilmente. Que diabos! Kankuro ficou boquiaberto, com os olhos arregalados de choque. Apesar do choque, ele não ficou parado e soltou o ombro e com as 2 mãos controlou as partes do fantoche, cada uma se espalhando e atirando em Hinata de todos os ângulos como balas. Ela foi forçada a parar sua perseguição ao garoto mais velho e girar para fora do caminho de um, abaixando-se sob outro, pulando o próximo. Parecia quase que ela estava dançando enquanto ela se movia entre cada uma das partes de lâminas do fantoche sem nunca tirar o olhar de Kankuro. Como diabos você está fazendo isso? O garoto grunhiu de frustração. O chakra se acendeu ao redor dos dedos de Hinata enquanto ela acertava o tempo e se movia em um borrão espiralado, atacando com ambos os braços e cortando as cordas de chakra de uma parte da marionete cada vez que ela se esquivava. Na última, ela girou o pé para trazê-la de volta para encarar Kankuro e empurrou, correndo em direção a ele. Para citar um garoto que eu conheço, Hinata respondeu, foda-se, é assim. Kankuro não era um especialista físico, então, apesar de Hinata não ser a mais rápida entre os genin de Konoha, ela ainda era mais rápida que ele e agora que seu trunfo estava garantido, ela não tinha motivos para hesitar em atacá-lo. Puta! Kankuro cuspiu. Literalmente. Assim que ela chegou até ele, ele cuspiu algumas sembon, cada ponta mergulhada em uma substância líquida queima-roupa. Mas é uma pena para ele. Hinata se abaixou, derrapando por baixo deles, os pés esfregando o chão com chakra. Você está dentro do meu alcance, declarou a garota. Ele podia vê-los claramente com seu Shinkugan, assim como Hinata com seu Byakugan. 2 palmas, Hinata declarou suavemente enquanto uma palma atingia seu plexo solar, enquanto a outra o atingia no queixo. Antes que ela girasse novamente e acertasse seus ombros com 2 golpes e continuasse, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 8 trigramas, 32 palmas. As mãos de Hinata eram um borrão de movimento enquanto ela golpeava Kankuro por todo o corpo. O último golpe de palma atingiu o centro do seu estômago, levantando-o e mandando-o voando alguns metros para trás, para se chocar contra a parede, onde ele imediatamente caiu inconsciente no chão. As sobrancelhas de Daiki se ergueram em interesse. Isso era novidade. Ela já podia usar as 32 palmas? Pelo que ele lembrava, Hinata não tinha aprendido isso antes até o salto temporal. Ela nem tinha mostrado isso enquanto treinava com ele. Algo recente, ou era algo que ela queria surpreender os outros. Não era bem os 8 trigramas 64 palmas ou os 8 trigramas 128 palmas que Neji já podia usar nessa época, mas era um progresso no entanto. Um progresso muito bom nisso. A diferença entre ela de agora e ela da outra linha do tempo era como a da noite e do dia. Ao contrário de Sasuke, Hinata não tirou os olhos de Kankuro. Caso ele conseguisse se levantar, ela permaneceu em sua posição, pronta para continuar atacando caso ele fizesse algum movimento. Hinata Hyuga é a vencedora. Hayate declarou depois de alguns segundos em que o usuário da marionete permaneceu mole no chão. Só então, após ser declarada vencedora, Hinata relaxou, saindo de sua posição e soltando um suspiro perceptível de alívio. Quando Hinata ficou tão forte?
Sakura comentou. Você pode agradecer a essa idiota por isso, Sasuke bufou, apontando o polegar para Daiki. Ela tem treinado com esse idiota quase tanto quanto eu. Sakura piscou antes de olhar para Daiki e seu olhar ficou seco. Isso faz sentido, Hinata é fofa, especialmente com esse cabelo comprido. E eu lembro de alguém falando sobre como ele gostava de cabelo comprido também. A Kunoichi de cabelo rosa comentou. O olhar dela se voltou para suas mãos, onde estavam os selos que ele colocou nela para seu jutsu. Bem, os resultados falam por si. Ele deu de ombros antes de olhar para o lado, especificamente para onde estava o time Gai. Lee estava batendo palmas alegremente, assim como Gai. Sua atenção, porém, foi atraída para o outro membro masculino da equipe. Neji agarrou o corrimão com tanta força que Daiki não ficaria surpreso se o metal estivesse deformado e ele estava visivelmente rangendo os dentes com raiva. O cara precisava tomar um calmante, cara. Isso pode ser um problema. Neji é muito forte e um ótimo aliado, mas com isso, Naruto não vai exatamente ter motivação para chutar a bunda dele e remover aquele pedaço enorme de madeira dele. Ele refletiu. Então ele teria que cuidar disso? Mas a mensagem de Naruto teve um impacto muito maior por causa do quanto o próprio Naruto foi considerado um fracasso. Apesar de nunca ter sido apenas mal treinado e ignorante. Bem, seria algo que ele precisaria investigar pelo menos. Seus olhos se moveram de Neji para Hinata, que estava voltando depois de ser declarada vencedora. Os olhos dela também estavam nele. Ele fez um sinal de positivo e um aceno com a cabeça. Ele podia, é claro, falar com ela na cabeça dela, graças aos seus olhos e ao jutsu que aprendeu Kung Fu, mas ele estava deixando isso para agora. É melhor parabenizá-la em particular. Ela sorriu brilhantemente para ele, suas bochechas escurecendo um pouco enquanto ela voltava para seu time. E acho que nem toda aquela timidez dela tinha sido tratada. Era fofo quando não era sua principal característica. Ele desviou o olhar quando ela chegou ao seu time e foi parabenizada por Kurenai e Shino. Kiba ainda estava na enfermaria. E ele chegou bem a tempo de ver o enorme painel eletrônico acender mais uma vez e alternar rapidamente os nomes antes de pousar em 2 dos 4 que estavam prontos para lutar. Sakura Haruno contra Neji Hyuga. Bem, ela está ferrada, refletiu Daiki. Então, novamente melhor Neji do que Gaara. Mas ela teria se saído melhor pegando Lee. Lee, embora muito mais forte, pelo menos não a machucaria muito e pegaria leve com ela, dando a ela a chance de pelo menos mostrar suas habilidades. Espere. Sobe. Lee e Gaara eram os únicos que ainda não tinham lutado. Acho que algumas coisas estão escritas nas estrelas. Ele refletiu. Isso pode ser muito bom ou muito ruim. Se as coisas acontecerem do jeito que aconteceram na outra linha do tempo, então eu deveria me preparar para intervir. Claro, Lee teve todo um desenvolvimento de personagem com seus membros quebrados e arriscando sua vida em sua operação. E Gai mostrou o quão incrível ele era como sensei. Pelo menos para Lee, disposto a morrer com ele se falhasse. Mas caso as coisas deem errado, prefiro ter Gai por perto, pensou ele. Se fosse necessário, ele mesmo curaria as pernas de Lee usando força vital. Mas ele realmente preferiria não desperdiçar nenhuma depois de esvaziar suas reservas como fez antes. Capítulo 134. Assim que seu nome apareceu no quadro eletrônico, Sakura congelou. Ela olhou para seu nome exibido na tela como um servo pego pelos faróis. Parece que é sua vez, Sakura-chan. Naruto não leu muito bem o humor dela e deu um tapinha alegre em seu ombro. Tudo o que você precisa fazer é chutar a bunda desse cara e nós 3 teremos sobrevivido. Sim, ela respondeu atordoada, mordendo o lábio. Kakashi não disse uma palavra para ela, não que Daiki o culpasse. Enquanto Sasuke olhou para a garota de cabelo rosa com uma sobrancelha levantada e também não disse uma palavra, ele estava apenas esperando sua escolha. Ela deveria saber que isso aconteceria naquele momento quando Hinata e Kankuro foram chamados. Isso deixou apenas 3 opções possíveis para seu oponente e preparou algo. No mínimo, a cabeça dela virou quase mecanicamente e ela olhou para ele pelo canto dos olhos, encontrando os dele. Ela parecia querer dizer algo a ele. Quais são minhas chances de derrotar esse cara com esse jutsu que você me deu? Ela perguntou. Ele gostaria de dizer a ela que ela teve uma chance. Talvez dar a ela algum conselho que a deixaria ganhar uma vantagem. Quase 0, ele respondeu sem rodeios e sinceramente. Se você conseguisse acertá-lo com isso, você poderia vencer. O problema é que você não é nem de longe rápido, experiente ou habilidoso o suficiente para fazer isso agora. Por mais que ele quisesse fazer isso, ele não podia, porque não tinha uma solução para ela naquele exato momento que pudesse permitir que ela derrotasse Neji. Os ombros de Sakura caíram, entendo. Ela fez uma careta. A sobrancelha de Sasuke se ergueu um pouco mais, mas essa foi toda a reação que ele deu. Naruto por outro lado. O que diabos você quer dizer com Daiki? A loira gaguejou. Sakura-chan pode derrotar esse cara. Não, ela não pode, Daiki negou, cruzando os braços. Francamente, mesmo que você fosse lá e a ajudasse, lutasse com ele 2 contra 1, você ainda perderia. De jeito nenhum. Naruto rosnou, eu posso derrotá-lo. Ele declarou, mas enquanto fazia, Daiki viu seus olhos azuis piscando para Lee, que estava torcendo por Neji enquanto Hyuga descia para a arena e fazia uma careta. Sim, Naruto já deveria estar ciente de que não poderia derrotar Lee agora e que Lee havia declarado que Neji era mais forte que ele. Então é isso? Se exaltando porque ninguém mais o faria. Bem, pelo menos essa parte Daiki entendeu, e ele seria um pouco hipócrita se o menosprezasse por isso. Afinal, ele era exatamente o mesmo.
Daiki suspirou. Neji é o grande prodígio dos Hyuga atualmente. No que diz respeito a taijutsu, provavelmente não há nenhum genin aqui mais habilidoso do que ele agora. Acho que eu até perderia para ele informou, olhando para Sakura. Ele daria a ela pelo menos isso e veria o que ela faria com isso. Seu Byakugan permite que ele veja a chakra, através de objetos sólidos, tenha uma visão de 360 graus. O que significa que ele praticamente não tem pontos cegos e veja muito longe. Além disso, seu estilo de taijutsu é o punho gentil. Um toque de seus dedos pode fechar seu tenketsu e bloquear seu chakra e impedi-lo de usá-lo. Além disso, há uma boa chance de que ele provavelmente conheça o famoso jutsu defensivo dos Hyuga, a rotação. Ele girará em um círculo e liberará chakra através de seu tenketsu e criará uma cúpula giratória de chakra para usar como escudo. Nem mesmo meu jutsu será capaz de quebrá-lo. Sasuke sorriu enquanto digeria a informação para Sakura enquanto Naruto estalava a língua. Isso é besteira. Sakura bufou, dando-lhe um olhar mortal. Não tem como eu vencer isso. Agora sim, você tem pouca chance. Daiki concordou com ela, antes de estender a mão para frente e colocar uma mão em seu ombro e dar um aperto suave e reconfortante. Se você tivesse um ano extra como ele, eu lhe daria chances muito melhores, mas infelizmente a vida não é conveniente assim. O melhor conselho que posso lhe dar? Apenas faça o seu melhor, mostre suas habilidades e tente ganhar sua promoção. Vencer não é a única coisa que importa aqui. Ah, certo. Seus lindos olhos verde esmeralda se arregalaram em compreensão e ela sentiu. Isso é muito mais factível. Ela concordou. Entre aí e nos mostre o que você pode fazer. Ele sorriu levemente. Ela retribuiu o olhar antes de deixá-los para trás e seguir em direção à arena para enfrentar Neji. Que conversa estimulante, Kakashi comentou enquanto ela saía, sem nem mesmo tirar os olhos do livro agora que ela tinha ido embora. E como sempre, seu conhecimento é incrível. Não é bem assim, Daiki bufou, revirando os olhos antes de encarar o homem. Mas como sempre, estou fazendo seu trabalho. Por que você não falou e deu um conselho a ela? Kakashi deu de ombros. A melhor opção dela é se render aqui e tentar novamente outra hora. Isso foi apenas azar da parte dela. Talvez se você tivesse feito seu trabalho corretamente ela teria tido uma chance melhor. Sasuke interrompeu bufando. Kakashi revirou seu singular olho visível para eles. Vocês percebem que ser um Jonin Sensei não é sobre ensinar a vocês todos os jutsus e coisas do tipo, certo? Isso é algo que vocês podem aprender no seu próprio tempo. O Jonin de Elite apontou. Meu trabalho é dar a vocês experiência no trabalho. Mostrar a vocês como fazer seus trabalhos e garantir que vocês não morram no caminho. Ensinar novos jutsus não é necessário para isso. Aprender novos jutsus não é um privilégio ao qual vocês têm direito. Desculpas, Daiki zombou. Você é apenas um preguiçoso. Bem, você não está errado. Kakashi ignorou a acusação. Daiki revirou os olhos e desviou o olhar do Jonin que parecia um espantalho e voltou sua atenção para a garota de cabelo rosa que caminhava em direção à arena. Ela teria uma batalha difícil, isso era certo. Mas se ela puder fazer alguns movimentos decentes, e então... Ele fez uma pausa quando um pensamento lhe veio à mente. Ele estendeu seu chakra para fora em uma onda ondulante, direcionando-o para Sakura enquanto concentrava o chakra em seus olhos. Sakura, ele disse com o jutsu de transmissão de chakra que aprendeu com Fu. Capítulo 135. Sakura congelou por um momento antes de continuar. Daiki, ela respondeu. Sim, ele disse, olha, eu já te contei praticamente tudo o que você precisa saber, mas se você quer maximizar suas chances de uma promoção para Chunin, eu tenho uma ideia decente para você. Se Shikamaru pudesse ser promovido por isso, mesmo que ele não gostasse, ele tiraria vantagem disso. Como? Perguntou a garota de cabelo rosa. Siga qualquer plano que se encaixe no que você decidiu a partir de tudo o que eu lhe disse e ele respondeu. Mostre tudo o que puder e pronto. Quando estiver totalmente sem opções, desista. Renda-se, mas isso não me fará parecer uma covarde? Ela perguntou em seus pensamentos. Para alguns, ele confirmou, mas para outros, se olharem muito a fundo, verão que você fez a escolha inteligente de se afastar de um inimigo que não pode derrotar, e isso colocará marcas de maturidade e inteligência a seu favor. Acerto. Assim como Iruka Sensei disse sobre o céu e a terra, nenhum dos dois é bom o suficiente sozinho, eu não posso ser apenas forte. Eu tenho que ser inteligente também, a garota de cabelo rosa respondeu em compreensão, certo? Eu posso fazer isso, obrigada. Não precisa falar nada, eu estou aqui para te dar cobertura, ele dispensou. E você não fez nenhuma tentativa de esconder isso, ela riu. Daiki levantou uma sobrancelha diante das palavras dela, antes de ignorá-las e cortar o fluxo de chakra. Momentos depois, Sakura assumiu seu lugar em frente a Neji e não perdeu tempo em assumir uma posição solta e pronta, o que lhe daria uma chance ótima de avançar ou recuar, dependendo de como as coisas acontecessem. Neji, por outro lado, lançou-lhe um olhar desapaixonado, com os braços cruzados de uma forma quase entediada. Ele não a estava levando nem um pouco a sério. Não que Daiki pudesse culpá-lo, não havia muito que Sakura pudesse fazer com ele naquele momento sem que ele fosse pego completamente de surpresa. Ayate olhou entre eles e assentiu antes de levantar a mão no ar e abaixá-la. Sakura Aruno contra Neji Hyuga, comece. Ele declarou em voz alta. Por um momento, nenhum deles fez um movimento, Sakura ficou tensa, pronta para agir a qualquer momento, mas Neji não fez nenhum movimento. Isso é tolice, zombou o garoto mais velho de olhos brancos. Você deveria se render enquanto estou me sentindo generoso, você não tem a mínima chance de me derrotar. Não saberei disso a menos que eu tente.
A garota de cabelo rosa respondeu firmemente. Neji zombou novamente, estupidez total. Eu já vi tudo que você é capaz e você está muito aquém do nível necessário para me fazer suar, ele respondeu. A única coisa digna de nota que você tem em seu nome é um jutsu singular que foi dado a você por outra pessoa, um jutsu que você não pode nem usar sem se machucar. Faça um favor a si mesmo e aceite seu destino e dê. Enquanto Neji começava seu discurso insultuoso, ainda sem levar a garota a sério e a menosprezando com cada palavra, Sakura aproveitou a oportunidade para agir. Seu braço direito, estendido para fora, foi lançado em um golpe rápido. Não foi nada incrivelmente rápido e foi realmente muito lento para os níveis típicos de Daiki e até mesmo Neji. Mas não era para ser assim de qualquer maneira. O chakra ondulou e um momento depois, uma grande onda de choque comprimida de força pura irrompeu de seu punho e rasgou o ar em direção a Neji rapidamente. Um estalo audível ecoou pela sala quando o pulso de Sakura mais uma vez se quebrou devido à força do jutsu e a garota deu um grito abafado de dor. Sakura escolheu o momento perfeito para atacar e aproveitou a atitude arrogante de Neji. Os olhos de Neji se arregalaram quando o jutsu estava nele em um momento dividido e rapidamente ele abriu a perna para trás, braços indo para fora e abertos antes de girar rapidamente como um sapo girando. Chakra surgiu, uivando de seu tenketsu e se formando ao redor dele em uma grande cúpula espiral. A onda de choque atingiu a cúpula de chakra e uma explosão de som cobriu a sala abafando todo o resto por alguns momentos. O que diabos foi isso? Naruto gaguejou enquanto o jutsu se dispersava, parecia exatamente o seu jutsu Daiki. Daiki mal prestou atenção no Jinchuriki loiro, em vez disso seus olhos estavam em Sakura. Ela não ficou parada. Assim que Neji começou a girar e liberou seu jutsu defensivo supremo, ela correu em sua direção, mesmo com seu braço direito balançando inútil ao seu lado. Inteligente, ele assentiu em aprovação. Afinal, Neji, arrogante como era em relação a Sakura e não a levava a sério. Ele ainda não havia ativado seu Byakugan, então sua visão estava obscurecida por seu jutsu e ele não conseguia vê-la se aproximando. Quando Neji girou e parou e seu escudo de chakra cintilou, foi bem a tempo de Sakura alcançá-lo, ficando a poucos metros dele. Os olhos de Neji se arregalaram em choque quando a garota de cabelo rosa mais uma vez se aproveitou do fato de ele não levá-la a sério e deu um soco rápido com seu braço restante, que não estava machucado. Shanaro, a garota de cabelo rosa rugiu. Mais uma vez o ar ondulou quando uma onda de choque maciça e concentrada de força pura irrompeu de seu punho quase a queima-roupa. Normalmente, esse teria sido o fim. Mesmo quando o segundo pulso de Sakura quebrou e a força do jutsu a jogou para trás, isso deveria ter sido o checkmate. O problema, porém, estava na grande diferença de velocidade entre ela e seu oponente. Apenas por instinto, Neji girou, chakra irrompendo e rugindo de seu tenketsu. Ele não conseguiu formar um escudo de chakra nem com metade do tamanho do anterior, mas fez seu trabalho. Mesmo que a força ainda tenha passado. Neji engasgou visivelmente quando a força pura atingiu seu estômago e o levantou no ar e o jogou para trás, fazendo com que o chakra que se formava ao redor de seu corpo explodisse. Afinal, ele não estava devidamente formado. Neji girou no ar antes de cair de pé a mais de 6 metros de distância, segurando a barriga e olhando ferozmente para Sakura, que havia caído agachada. A dor visível em seu lindo rosto enquanto seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo, já profundamente roxos com os hematomas. TCH se aproveitando de mim falando, que trivial, o Hyuga zombou, embora seja um plano decente para um lixo como você, isso não muda o fato de que é meu destino derrotá-lo. Ele acrescentou soltando o estômago e estreitando os olhos. Veias visíveis pulsavam ao redor de seus olhos e suas íris brancas se tornavam mais pronunciadas conforme ele ativava seu doujutsu. Ele estava prestes a avançar em direção a Sakura, sem dúvida derrubando antes que ela pudesse fazer qualquer coisa e lhe dando uma surra poderosa. Só que ele nunca teve a chance. Eu desisto. A garota de cabelo rosa seguiu o conselho de Daiki e se rendeu. O quê? Neji ficou tão chocado com o chamado que chegou a gaguejar um passo para frente. O quê? Naruto gritou. Sakura Haruno se rendeu, o vencedor é Neji Hyuga. Ayate declarou, antes de chamar os ninjas médicos para entrarem. Enquanto todos estavam ocupados, chocados com o que tinha acabado de acontecer, a garota de cabelo rosa olhou por cima do ombro e encontrou os olhos de Daiki. Ele sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Foi uma luta muito curta. Mas foi um longo caminho para mostrar os pontos fortes de Sakura e algumas de suas muitas fraquezas. Garota esperta, ele transmitiu a ela com seu chakra. O sorriso que se abriu em seus lábios era quase ofuscante. Capítulo 136. Por um momento ninguém disse nada. A reação mais reveladora de todos, no entanto, foi a de Neji. A frustração em seu rosto era clara como o dia, seus lábios puxados para trás a meio caminho entre um rosnado e uma carranca. Ele claramente não estava feliz com o resultado. Não que Daiki pudesse culpá-lo. Ele pode ter mas ele mal demonstrou algo além do Kaiten naquela luta. Ele nunca acertou um golpe antes de Sakura usar suas cartas e desistir. A garota de cabelo rosa não só teve a chance de se exibir um pouco e mostrar vários traços, desde crueldade até pragmatismo e, claro, inteligência para saber quando recuar de um inimigo superior, mas também impediu Neji de mostrar o que ele conseguia fazer na maior parte do tempo, diminuindo suas chances de promoção.
Seus olhos brancos puros seguem Sakura até que ela é escoltada para fora da sala pelos médicos para curar suas mãos. Pouco antes de desaparecer pelas portas, a garota de cabelo rosa olhou para trás, seus olhos verde esmeralda encontrando os de Daiki. O grande sorriso feliz em seu rosto praticamente a fez brilhar, e então ela se foi, e chegou a hora da partida final. Tudo bem, acho que nem precisamos usar o tabuleiro agora, declarou Ayate, olhando para todos os shinobi e Konoichi reunidos. A luta final será entre Rock Lee e Gaara. Então vocês dois venham. TCH. Neji se afastou das portas pelas quais Sakura havia saído ao ouvir o anúncio, estalando a língua. O Hyuga começou a subir de volta ao mesmo tempo em que Gaara impassivelmente começou a descer e... Yos! Lee comemorou alegremente, saltando de pé e rapidamente lutando boxe no lugar, com os punhos enfaixados cortando o ar como balas. Finalmente é minha vez, que momento esplêndido para estar vivo, eu de... Lee! Gai gritou, cortando o genin que vestia colã e agarrando o garoto pelo pescoço. Escute com atenção. Eu fiz uma observação bastante astuta que sinto que devo compartilhar com você antes que você exploda com o poder da juventude. Sim, Gai-sensei. Lee deu-lhe total atenção. Gai assentiu antes de olhar ao redor quase desconfiado. Seu oponente, aquela cabaça nas costas dele, é suspeito. Ele revelou não tão calmamente. Daiki bufou enquanto Kakashi colocava a mão no rosto ao seu lado. Quero dizer, ele não está errado. O genin Tan riu levemente. Gai sempre foi um motim. Em pequenas doses. Nem Lee nem Gai pareciam notar todos os olhares secos lançados em sua direção. Especialmente desde... Gai-sensei, obrigado por sua sabedoria, guardarei suas palavras em mente. Lee aceitou suas palavras alegremente. Oh Lee! Gai abraçou o garoto com força, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Gai-sensei, um abraço que lhe ficou muito feliz em retribuir, com lágrimas também brotando em seus olhos. Esses caras são esquisitos. Naruto comentou. Como se você fosse alguém que falasse. Daiki bufou. E o que diabos isso quer dizer? A loira se virou para ele com um olhar furioso. Você é quem gosta de se transformar em uma versão feminina, gostosa e peituda de si mesma. Daiki deu de ombros. Quente, hein? Naruto bufou de volta para ele. Não pode ser estranho se funciona. Daiki abriu a boca para responder, antes de fazer uma pausa. Aquilo era uma lógica bem sólida, para ser honesto. Não é algo que ele faria, mas o loiro não estava errado. Não, continua estranho, idiota. Sasuke zombou. Calha a boca, seu bastardo. Naruto deu um sorriso irônico. Você só está dizendo isso porque sabe que nunca seria capaz de se igualar ao meu jutsu sexy. Mesmo que soubesse. Como se... Sasuke rosnou, dando um passo à frente para encarar diretamente os olhos do loiro mais baixo e atarracado. Eu poderia fazer isso muito melhor do que você, só não vou me rebaixar a tal estupidez. Eles estão falando sério sobre quem seria mais gostosa como garota. Daiki pensou sem graça. Mamá, acalmem-se meninas, vocês duas são bonitas. Kakashi interrompeu com um sorriso nos olhos. Como diabos ele fez isso? Foi meio assustador, na verdade. Calha a boca, Kakashi-sensei. Uzumaki e Uchiha gritaram para ele juntos com olhares gêmeos de Safira e Ônix. Kakashi apenas riu e olhou novamente para seu livro. Mas era uma boa questão para refletir. Eu me pergunto se uma Sasuke mulher poderia realmente se comparar a Naruko. Daiki refletiu interiormente. E como seria chamada sua versão feminina, Sasuko? Satsuki? Seja qual for o caso, Sasuke teria uma batalha difícil. Se Naruto fosse realmente Naruko, Daiki estaria em cima dela. Ela era tão gostosa assim. Foi quase decepcionante que Naruto não fosse uma garota nesse sentido. E um pensamento estranho, para ser honesto. Felizmente ele não precisou pensar muito, pois Lee saltou da plataforma em que estavam e pousou abaixo, de frente para Gaara. Gaara-san. Lee cumprimentou o Jinchuriki ruivo com um sorriso largo e um polegar para cima. Encarar você aqui e agora me deixa muito feliz. Gaara, de braços cruzados, nem piscou ou emitiu um som. Apenas olhou completamente impassível para o adolescente com cabelo estilo tigela. Houve um som de estalo, mas antes que o som terminasse de ecoar, a mão de Lee disparou, agarrando a rolha da cabaça de Gaara que havia voado pela distância entre eles em quase um piscar de olhos. Calma, garoto, Ayate bufou, revirando os olhos. Espere minha ligação antes que vocês dois comecem a brigar. Sim, não vamos apressar as coisas, Gaara-san, e aproveitar esta batalha o quanto quisermos. Lee assentiu, os olhos ficando sérios enquanto ele jogava a rolha no chão. Isso é o oposto do que você deveria estar fazendo aqui. Daiki refletiu, inclinando-se sobre o corrimão e olhando para os dois. Essa deve ser uma boa luta e eu poderei ver o que Gaara pode fazer. Sasuke sorriu, copiando. Esse cara me dá arrepios, Naruto franziu a testa. Tem alguma coisa nele que me deixa nervoso, mas vai ser bom ver o que sobrancelhas espessas podem realmente fazer. Daiki já sabia como isso aconteceria. Embora ele admitisse, será bom ver os portões em ação. Ele refletiu. Era uma pena que ele ainda não tivesse completado seu novo selo e selado o Sharingan de Shizui dentro dele. Isso significava que ele não seria capaz de copiar o uso dos portões. No entanto, ele ainda seria capaz de ver como Lee fez e talvez decifrar sozinho. Não poderia ser muito complicado, ele supôs, se Lee realmente conseguisse fazer. Se nada mais, Daiki queria aprender a abrir o primeiro portão. Na verdade, era o que ele mais se interessava de todos. Comece! Ayate declarou. Assim que o início da luta foi declarado, Lee avançou como um borrão de velocidade.
torcendo todo o seu corpo em um único movimento e atacando com um chute giratório voador Leaf Hurricane. Ele declarou. Seu pé encontrou uma parede de areia que surgiu quase instantaneamente. A areia inchou ainda mais, tomando a forma de um punho e jogando Lee para trás. A força do impacto fez o garoto rolar pelo chão antes que ele se levantasse e caísse agachado. Aquilo deveria ter sido o fim ali mesmo. Daiki fez uma careta. Se Gaara quisesse, ele poderia facilmente ter esmagado a perna de Lee ali mesmo. Ele só não fez isso porque Gaara gostava de brincar com sua comida. Areia. Naruto gritou em choque. Sasuke não estava realmente muito melhor. Embora ele não tenha feito nenhum som, seu olhar arregalado falou muito, ele foi repelido tão facilmente. Uchiha comentou. Os olhos de Lee se estreitaram e ele se afastou, acelerando para o lado e contornando Gaara em um borrão de movimento que a grande maioria dos genins na enorme sala que eles ocupavam provavelmente nem conseguiria acompanhar. O punho de Lee foi arremessado, o ar se abriu ao redor de sua mão e atingiu a parede de areia mais uma vez que o bloqueou. A areia voou e Lee atacou com um chute rápido que espalhou ainda mais areia pelo ar, mas era como um balde pálido saído de um lago, quase não fazendo diferença. Antes que a areia pudesse cobrir seu corpo, Lee recuou rapidamente, saltando para trás em uma série de saltos rápidos e assumiu uma posição de prontidão, olhando Gaara com cansaço. Enquanto isso, Gaara continuou a encará-lo impassível, até mesmo entediado. Nem sobrancelhas espessas conseguem atravessar essa areia só com taijutsu. Naruto fez uma careta. Ele não é rápido o suficiente. Sasuke estalou a língua. Ele deveria mudar para ninjutsu por um tempo, testar as águas. Ele não pode, informou Daiki. Lee é praticamente incapaz de qualquer ninjutsu que vale a pena. Ele não tem absolutamente nenhum talento para ninjutsu ou genjutsu. Então ele é um usuário puro de taijutsu. Não era que ele tivesse algo errado com ele e não conseguisse usar ninjutsu ou genjutsu. Lee era simplesmente péssimo neles e, portanto, desistiu de ser bom com eles e se concentrou apenas em taijutsu. Embora, mesmo assim, essa luta ainda estivesse longe de acabar. Mesmo que Daiki ainda tivesse muita certeza de quem sairia vencedor dessa luta, Lee simplesmente não tem a mentalidade necessária para usar suas habilidades corretamente e vencer, refletiu Daiki. Se fosse ele no lugar de Lee, ele tiraria os pesos, abriria o primeiro portão e simplesmente esmagaria a cabeça de Gaara. Sem bater em todo o corpo dele e cansá-lo, ele apenas miraria no mesmo ponto repetidamente e esmagaria seu crânio. Não seria apenas a melhor maneira de lidar com aquela armadura de areia, mas também representaria o menor risco de usar os portões antes que ele pudesse lidar com eles. Ele não conseguia lidar com os portões superiores como estava agora, seu corpo não era forte o suficiente para suportá-los naquele momento. Além do dano que Gaara havia causado a ele, o maior dano havia sido causado a Lee por ele mesmo. Que chato! Gaara comentou pela primeira vez e levantou a mão em direção a Lee. Ao fazer isso, a areia ao redor dele surgiu rapidamente e disparou em direção ao genin mais velho, que rapidamente se afastou, pulando para o topo das estátuas gigantes de mãos que faziam o selo de reconciliação para escapar da onda de areia. Lee, tire-os! Gai gritou ao pousar. Ele deveria ter tirado desde o começo. Daiki zombou interiormente. Por mais que achasse Lee um cara bem legal, isso não mudava o fato de que suas escolhas eram estúpidas e ele se colocava em desvantagem para seu oponente com aqueles pesos. Uma enorme marca negra negativa para uma promoção. Lee, afinal, era o completo oposto de Shikamaru. Enquanto Shikamaru tinha inteligência para ser um Chunin, mas faltava força e habilidade, Lee tinha força para isso, mas não a mentalidade. Mas Gai-sensei. Lee gritou de volta, tirando completamente os olhos do oponente. Você disse que eu nunca deveria tirá-los, a menos que estivesse defendendo alguém ou algo precioso. Está tudo bem, Lee, eu aprovo isso nesse caso. Gai sorriu e fez sinal de positivo com o polegar. E isso foi estúpido. Ele amava essa luta antes. Mas assistir aqui pessoalmente, e sendo como ele estava agora, era frustrante para ele. Ele é um shinobi de merda. Por que ele nunca tiraria os pesos a não ser para algo assim? Daiki zombou interiormente, as mãos agarrando o corrimão com força. O metal dele deformou sob seu aperto. Ele teve sorte de nunca ter sido morto por essa estupidez. E mesmo quando ele se sentou para tirar seus pesos, ignorando Gaara completamente, Daiki não conseguiu evitar balançar a cabeça. A única razão pela qual ele estava tendo a chance de tirá-los agora era porque Gaara havia parado de atacar e estava olhando para ele com curiosidade. Se o Jinchuriki ruivo fosse tão pragmático quanto implacável, ele continuaria atacando e não daria a Lee a chance de se exibir, ele era um alvo fácil agora. Observando isso agora, Daiki chegou a uma conclusão. Lee era muito mais estúpido do que Naruto jamais foi e era um milagre que ele tivesse chegado até Chunin. Aqui vamos nós. Lee se levantou depois de um segundo, carregando seus pesos nas mãos, antes de soltá-los imediatamente. Havia uma massa de olhos arregalados quando eles se chocaram contra o chão e lançaram detritos pelos ares, criando um par de crateras enormes devido ao seu peso. Outro movimento estúpido. Daiki zombou internamente novamente. Vendo quão fácil ele poderia carregá-los, ele deveria tê-los jogado o mais forte que pudesse. Seu peso teria forçado um pouco de areia para a defesa de Gaara e deixado suas costas um pouco mais vulneráveis. Que diabos? Naruto ficou boquiaberto. Você não está exagerando, Gai? Kakashi refletiu secamente, olhando para o sensei que vestia colã. Gai apenas riu. Haha, é assim que o Lee explode. Ele comemorou. Capítulo 137. Sim, senhor.
Lee gritou, agachando-se na posição de corredor, com uma perna puxada para trás, ambas as mãos apoiadas na estátua no chão e inclinando-se para frente. E então ele decolou, atirando-se em direção a Gaara com toda sua força e velocidade. Seu corpo acelerando como uma mola fortemente comprimida sendo subitamente liberada de um aperto forte. A primeira coisa que Daiki notou foi que não era nada sutil ou gentil. A força bruta com que o Genin mais velho, vestindo colã, decolou, quebrou o topo da estátua em que ele estava. E o próprio ar explodiu com o estrondo sônico devido à sua velocidade bruta. Ele cruzou a distância em um piscar de olhos, ficando atrás de Gaara antes que o Jinchuriki ruivo pudesse reagir. Mas sua areia não era tão lenta. Uma parede de areia se ergueu no momento em que o punho de Lee disparou como uma bala mirando a nuca de Gaara. Mas não foi rápido o suficiente e foi fino demais para deter a velocidade e a força máximas do golpe, e o punho de Lee o atravessou. Mas foi o suficiente para desacelerar o golpe de Lee e fazer com que mais areia subisse. Vendo isso, o Genin mais velho rapidamente liberou sua mão e se moveu rapidamente, circulando em volta de Gaara e lançando um chute giratório mirando em sua cabeça enquanto Jinchuriki se virava de costas, já um passo atrás. Mais uma vez, uma fina parede de areia se ergueu e bloqueou o golpe, mas não o suficiente para impedi-lo de passar. E então Lee se desvencilhou novamente e se virou para a direita de Gaara enquanto o ruivo se virava para encará-lo, outro soco extremamente rápido mirando sua bochecha, que foi mais uma vez suavizada por uma fina parede de areia, forçando os shinobi esportivos com corte em tigela a circularem para o outro lado. Puta merda, ele é tão rápido que nem consigo vê-lo se mover. Naruto falou em choque, com os olhos azuis arregalados de descrença. Sasuke ao seu lado não disse nada, mas seus olhos estavam arregalados com o Sharingan brilhando intensamente. Daiki cruzou os braços enquanto observava Lee passar por Gaara, testando sua defesa de areia com golpes rápidos e poderosos, mudando para outro ponto a cada golpe. Sou mais rápido, observou Daiki. Não muito, mas ele era mais rápido que Lee. A segunda coisa que ele notou foi que Lee não estava acostumado a se mover na velocidade em que estava se movendo atualmente. Ele podia ver alguma hesitação persistente em seus ataques, alguns movimentos quase amadores aqui e ali, apesar da habilidade óbvia do garoto mais velho. Ele não está acostumado a lutar sem seus pesos. Daiki refletiu. O que era de se esperar considerando as regras que Gai havia estabelecido para ele. Ele provavelmente só tinha um pouco de experiência lutando com Gai e possivelmente seus companheiros de equipe sem seus pesos. Mas nada mais que isso. E sua inexperiência com suas atuais habilidades irrestritas brilhou intensamente aos olhos de Daiki. Ele era tão rápido que a areia de Gaara estava tendo problemas para acompanhar e mal conseguia colocar uma defesa escassa no lugar. Os golpes de Lee eram rápidos e pesados, cada um capaz de perfurar aquela defesa escassa. No entanto, ele nunca se dedicou totalmente aos seus golpes. Ele recuava sempre que encontrava resistência, vindo de um ângulo diferente e tentando sobrepujar o tempo de reação da defesa automática de areia. E enquanto isso funcionava, ainda que lentamente, com a defesa de areia, aos poucos, diminuindo a defesa. Ele poderia ter conseguido passar logo no primeiro golpe se tivesse se comprometido. Ele estava drenando sua própria resistência desnecessariamente e dando tempo para Gaara se adaptar ao mesmo tempo. Finalmente Lee, tendo desgastado a defesa de areia, virou e acelerou, chegando à frente de Gaara e girou sobre o escudo de areia mais fino que corria em sua defesa até então, e desferiu um chute de calcanhar no crânio de Gaara. O próprio impulso de Lee no chute não só fez o garoto de corte tigela deslizar para longe de qualquer alcance de retaliação, mas também fez Gaara deslizar na direção oposta, com o ruivo mantido em pé apenas pela areia. Hehe. Gai estufou o peito orgulhosamente e em termos de velocidade, não há um único Genin aqui que consiga acompanhar Lee. Ao redor, Daiki podia ver as pessoas olhando arregaladas para o garoto, ninguém mais chocado do que Temari, que estava segurando firmemente o corrimão atrás dela e olhando boquiaberta para o espetáculo abaixo. Houve um som de estalo que ecoou de forma audível enquanto uma fissura subia pela bochecha de Gaara. Estou mais rápido, Daiki anunciou com um encolher de ombros. Honestamente, ele estava realmente um pouco decepcionado que isso era tudo que lhe conseguiu. Ele poderia ser muito mais agora se ele fosse inteligente sobre as coisas e treinasse mais sem seus pesos para se acostumar com sua velocidade. De que adiantava toda essa velocidade e força se ele não conseguia nem usá-las corretamente? Ele sentiu que muitos estavam de olho nele depois do anúncio, mas seus olhos estavam mais focados em outra pessoa, especificamente a loira cor de areia do outro lado da sala, cujos olhos arregalados o encararam ao ouvir seu anúncio. Claro que sim. Sasuke zombou balançando a cabeça ao lado do corpo. Lee então disparou para frente em um borrão de movimento e pela primeira vez colocou tudo em ação e se comprometeu totalmente. A areia de Gaara não foi rápida o suficiente para formar uma defesa grande o suficiente para bloqueá-lo antes que o punho do garoto mais velho atingisse seu rosto e o mandasse voando para trás. Ainda assim foi isso. Lee não deu continuidade. Que soco! Eu não conseguia vê-lo de jeito nenhum. Shikamaru falou em choque. Espere. O quê? Ele continuou com um som de confusão um segundo depois. A areia de Gaara o impediu de cair, ou de sofrer qualquer dano, aliás. A fissura em seu rosto se abriu completamente exibindo pele por baixo. Apesar do poder do soco de Lee, a armadura de areia o bloqueou.
E Gaara não sofreu nenhum dano além disso, porque apesar da força de Lee, a força por trás disso não foi o suficiente para abalar o ruivo mesmo através de sua armadura. Ele deveria ter seguido em frente e simplesmente jogado ele no chão e continuado atacando. Daiki balançou a cabeça. Lee não só estava hesitante em se comprometer totalmente e era inexperiente com suas próprias habilidades, como também lhe faltava a verdadeira coragem para dizimar implacavelmente seus oponentes. Não foi falta de habilidade ou destreza que impediu Lee, era a mentalidade dele. Neste exato momento, antes que Gaara pudesse se recuperar, Daiki no lugar de Lee teria aberto o primeiro portão e o teria golpeado com toda a sua força, não lhe dando nenhuma chance de se recuperar. Uau, o rosto dele quebrou, que diabos! Naruto exclamou. Este jutsu de areia é realmente versátil, uma defesa de 2 camadas. Não apenas aquele escudo de areia que parece ser mais rápido que a velocidade de reação do próprio Gaara, mas esta armadura de areia também. Qualquer outro teria sido finalizado com um golpe como aquele. Sasuke grunhiu. Eles chamam isso de defesa definitiva em Suna, Daiki explicou para eles. Já que Kankuro não estava por perto naquele momento buscando informações através de Naruto, e estava aqui para explicar, o escudo de areia é automático. Ele nem precisa controlá-lo sozinho, é semelhante a uma linhagem e ele pode consertar sua armadura rapidamente. Para pontuar sua declaração, areia fluiu do escudo de Gaara e se formou sobre o buraco em sua armadura, preenchendo-o novamente. Isso é besteira. Naruto gritou, apertando os olhos e apontando para Gaara. Como diabos alguém vai conseguir passar por isso então? Isso é bem fácil. Daiki respondeu com um encolher de ombros. Ele já tinha várias avenidas para isso, para uma intimidação através do caminho simples. Ou apenas evitando completamente e explodindo o Akima-roupa com seu Force Palm Jutsu e deixando a onda de choque viajar direto. Mais uma vez, vários olhares pousaram nele, mas ele não disse mais nada. Bem, Sasuke arqueou uma sobrancelha para ele. Descubra você mesmo, bufou Daiki. Não estou aqui para dar respostas na boca de vocês, seus fracotes. Sasuke cerrou o maxilar antes de concordar com a cabeça. E aposto que você está falando merda e não sabe de verdade. Naruto bufou. Parece que devo recorrer a medidas mais drásticas. Lee anunciou, poupando Daiki de ter que responder à loira. Salvando Naruto, na verdade, de uma grande queimadura. O Genin vestindo Kolan pegou as bandagens em seus braços e as desenrolou. Parece que ele está indo para o Lotus agora. Daiki refletiu. As coisas estavam acontecendo exatamente como ele esperava. Ele cruzou os braços e observou. Lee disparou em direção a Gaara e circulou ao redor dele, fazendo o Ruivo pensar que ele iria atacar por trás. Mas foi uma finta e o adolescente de Kolan deu a volta novamente para a frente de Gaara, desferindo um chute de mula em direção ao seu queixo que fez o Ruivo voar. Ou assim parecia. Na verdade, era um clone que Gaara fez na hora dentro de seu escudo de areia e trocou com ele pouco antes do chute acertar, usando sua própria armadura de areia como cobertura para mascarar a troca. Daiki podia ver tudo com seus olhos. O Lotus primário era muito poderoso, a força bruta com que atingiu o chão alguns momentos depois, quando Lee chegou atrás do clone de areia com a sombra da folha dançante e o envolveu com as bandagens de seus braços, deixou uma enorme cratera de vários metros no chão. Até Daiki teria dificuldade em levar um desses embora. Pena que ele sabia que era um clone. E enquanto todos anunciavam a vitória de Lee, uma ruiva conhecida surgiu da areia atrás dele, com um sorriso maníaco no rosto. Tudo que havia no local do impacto era uma concha de areia vazia, semelhante a Gaara. Os olhos de Lee se arregalaram, assim como os de todos os outros. Quando ele saiu daquela concha? Eu nem vi. Gai exclamou em choque. Exatamente. Daiki revirou os olhos. A técnica de substituição que Gaara usou foi perfeitamente feita e completamente escondida da vista. Apenas um doujutsu como o seu ou Byakugan poderia ter visto isso acontecer. Ele duvidava que o Sharingan pudesse realmente. Uma rápida olhada na expressão chocada de Sasuke também respondeu a essa pergunta. Gaara riu ameaçadoramente e formou uma foca carneiro. A areia ao redor dele aumentou de tamanho e explodiu para frente como uma onda impetuosa e atingiu Lee, que estava muito ferido pelo Lotus primário para se esquivar. A areia o carregou pela arena e o jogou contra e através da parede. A única razão pela qual ele não acabou em outra sala inteiramente foi por causa do quão grande a parede em si era, mas mesmo assim, quando a areia foi puxada um pouco para trás por Gaara, uma enorme cratera se formou na parede com Lee no meio. Ele estava ensanguentado e machucado, seu colan rasgado e manchado de sangue, e seus braços cruzados em um bloco frágil. Mas ele estaria morto se Gaara realmente quisesse que ele morresse ali mesmo. Gaara ainda não estava levando a sério. Por que ele não desviou? Ele é muito mais rápido que aquela areia. Naruto perguntou alto, confuso. A Lotus primária, a técnica que ele acabou de usar, é uma espada de 2 gumes sem o condicionamento correto, respondeu Daiki antes que Gai ou Kakashi pudessem. Depois de usá-la, seu corpo não está em condições de se mover como antes. De fato, Kakashi assentiu e lançou um olhar astuto para Daiki. Seu conhecimento é algo extraordinário, garoto. Daiki deu de ombros. Gai é bem famoso e eu pensei em aprender o punho forte uma vez, ele respondeu. Mas o punho de pena combina mais comigo. Eu me pergunto sobre isso. Kakashi cantarolou, mas não disse mais nada. Parem com essa merda enigmática, seus idiotas, Naruto zombou. Mais importante, o que vocês disseram não significa que o Bushibraus não pode vencer.
Ele já poderia ter vencido se não estivesse sendo estúpido. Daiki revirou os olhos e olhou para o corte em formato de tigela, onde Jonin observava a partida com orgulho. Gai-sensei, diga a ele para desistir, ele gritou. Por mais que ele gostaria de ver os 8 portões em ação e aprender com eles, não valia a pena lhe danificar sua espinha e colocar sua vida em risco por causa de um maldito exame Chunin que acontecia a cada 6 meses. Principalmente porque fazer o que ele faria não levaria a ser promovido de qualquer maneira e seria um demérito para sua promoção. Você está preocupado, Daiki-kun? Gai olhou e deve ter confundido muitas pessoas quando sorriu. Não precisa se preocupar, meu jovem amigo, pois o Lotus de Konoha P. floresce 2 vezes. Eu sei, Daiki o interrompeu. Ir tão longe para uma única luta nos exames Chunin é estúpido. Não faz sentido fazer isso. Ele já poderia ter vencido se fosse inteligente sobre as coisas. Em vez disso, ele não sabe como lidar com suas próprias habilidades porque não lutou o suficiente sem seus pesos e é muito hesitante e gentil para aproveitar sua força adequadamente. Sua preocupação com Lee é admirável, Daiki-kun. Gai sorriu para ele. Mas você não precisa se preocupar, Lee é forte. Só por essa única declaração, Daiki sabia que não iria ceder. Ele não estava se importando com lógica, era tudo emoção ilógica e sentimental. Daiki ficou surpreso com o quão bravo ele estava ficando, rangendo os dentes involuntariamente. Gai, não me diga que você o ensinou a abrir os portões? Kakashi ficou boquiaberto com seu colega Jonin-sensei, e quando Gai apenas sorriu mais amplamente, Kaki bufou. Estou decepcionado com você, Gai. Gai zombou. Você não sabe nada sobre aquela criança, Kakashi, então não entende. Ele balançou a cabeça e respondeu. Lee precisava disso. Ele não precisa usá-la aqui. Daiki gritou com um rosnado antes de olhar para o próprio Lee. Lee, desista, você desperdiçou suas chances. Ir mais longe só vai te destruir. Lee olhou para cima ao ouvir a voz de Daiki e lhe deu um sorriso cansado. Eu não posso fazer isso, Daiki-kun, meu amigo. Ele gritou de volta. Aqui e agora? Mostrarei que mesmo alguém como eu, que não sabe usar ninjutsu ou genjutsu, pode se tornar um ninja esplêndido. Você já fez isso. Você é um dos caras mais fortes aqui. Daiki retrucou. Você já poderia ter vencido se tivesse sido esperto sobre as coisas e começado sem seus pesos ou apenas o tivesse martelado corretamente sem se covarde. Ir mais longe não vai provar nada e só vai mostrar que você não é material Chunin. Lee abaixou a cabeça por um momento com as palavras de Daiki antes de se levantar e encarar Gaara, resoluto. Sinto muito, Daiki-kun, mas isso é algo que devo fazer. Ele encerrou sua lógica completamente com uma única declaração. Sua preocupação é apreciada, Daiki-kun, mas alguém que nasceu tão talentoso quanto você não consegue entender. Lee. Gai sorriu orgulhoso. Aquele garoto tem um sonho no qual acredita profundamente e o persegue com tanta paixão que está disposto a morrer por ele. E não havia raciocínio com essas pessoas. Daiki olhou boquiaberto para os dois, sem palavras, abrindo e fechando a boca, procurando e não encontrando as palavras para responder. Ah, isso foi tão estúpido. Era admirável perseguir seu sonho tão apaixonadamente, mas arriscar tudo por uma porra de exames Chunin que aconteciam a cada 6 meses? Só para vencer uma pessoa em uma luta? Uma luta que não levaria à promoção de qualquer maneira? Não faça isso, Lee. Daiki quase implorou. Por que ele estava tão envolvido nisso? Ele sabia como seria. Ele não conseguia se envolver com suas próprias preocupações, ou com a falta de lógica deles. Eu devo. Lee abriu bem os braços e Daiki viu o chakra dentro de seu corpo começar a correr em direção a certos pontos, fluindo de uma maneira quase errática, antes de subir por um certo ponto localizado perto de seu cérebro, portão da abertura. Liberte. Patético. Daiki cuspiu e antes mesmo que ele percebesse o que estava fazendo, ele estava saindo furioso. Ele recebeu olhares estranhos de alguns, e Nata estendeu a mão para ele quando ele passou por ela, mas hesitou e o deixou passar sem dizer uma palavra. Ele deixou a sala em meio aos gritos de Lee enquanto ele abria um portão após o outro. Ele não suportava ficar parado assistindo a tamanha idiotice acontecendo. Capítulo 138. Simplificando, Daiki teve que sair da sala antes que ele fizesse algo estúpido e interviesse em favor de Lee. Aquele não era o lugar dele. Mesmo com estrondos estrondosos ecoando da arena para o corredor e reverberando pela própria torre, Daiki se recusou a sequer olhar. Com a mandíbula cerrada, ele ignorou tudo completamente. Idiota do caralho, vencer uma luta não vale sua vida, a preocupação dos outros com você não significa nada? Daiki se enfureceu internamente, punhos cerrados. Ele precisou de todas as suas forças para não começar a socar crateras nas paredes de pura frustração. Ele queria voltar lá e chutar a bunda de Lee, e depois a de Gaara enquanto fazia isso. Talvez desafiar Gai também e tentar dar uma surra nele por ser tão estupidamente sentimental e não levar seu trabalho a sério. Os impactos estrondosos não duraram muito, menos de 1 minuto, e deu a Daiki paz e tranquilidade suficientes por 1 minuto ou mais, para que ele pudesse tomar um remédio relaxante e se acalmar. O que teria funcionado se as portas ao seu lado não tivessem se aberto e 2 ninjas médicos não tivessem saído correndo carregando um garoto inconsciente e vestido com uma malha, com Gai correndo atrás deles. Segure firme, Lee, gritou o homem. Ele parou quando avistou Daiki, enquanto o ninja médico continuou, levando Lee embora. Daiki-kun. Gai fez uma careta visível. Valeu a pena? Daiki não conseguiu deixar de provocar o homem. Ele não respondeu e desviou o olhar. Daiki se viu zombando por instinto. Ele torceu o nariz para o homem e foi embora, voltando para a arena. Eu costumava pensar que ele era o melhor sensei antes. Ele pensou. Agora nem tanto.
Pelo menos pessoalmente agora ele não sabia o que fazer. Entre Gai e Kakashi, Daiki percebeu que tinha um exemplo completo do o que não fazer, como sensei e talvez até mesmo como figura parental. Houve um silêncio atordoante que saudou Daiki quando ele retornou para a grande sala onde as preliminares estavam acontecendo. O andar inferior, que antes da luta final havia sofrido poucos danos, estava cheio de crateras, rachaduras em forma de teias de aranha e pilhas de escombros. Muitos rostos pálidos e chocados encontraram seu olhar quando seus olhos varreram a sala. Especificamente pessoas como Ino e Shikamaru, que estavam entre os mais fracos reunidos na sala, não conseguiam esconder os olhares perturbados que tinham. Tamanho era o choque com a luta que acabaram de testemunhar. Os olhos de Daiki vagaram para o outro lado da sala, especificamente para os 2 irmãos de areia restantes dentro da sala ampla. Apesar do dano causado em suas roupas e tal que veio de sua luta com Tenten, havia um largo sorriso presunçoso no rosto de Temari, seus braços cruzados. Enquanto ao seu lado estava Gaara, suas roupas rasgadas e desfiadas, mas nenhum hematoma nele, um olhar impassível em seu rosto. Os olhos azuis encontraram os de Daiki, sentindo seu olhar sobre ele, e Gaara olhou de volta para Daiki, examinando-o. Daiki não conseguiu segurar o escárnio que irrompeu de sua garganta, a frustração borbulhando dentro dele. Toda aquela conversa fiada sobre seus sonhos e usar um jutsu proibido que você nem conseguia lidar e para quê? Para bagunçar um pouco as roupas dele? Ele pensou com desprezo sobre os esforços de Lee. A coragem de Lee foi amplamente ofuscada por sua própria estupidez. Se ele merecia alguma coisa, não era um colete Chunin, mas sim um prêmio Darwin. O tolo tinha a vida inteira pela frente para realizar seu sonho e jogou tudo fora por uma luta completamente sem sentido. Claro que o silêncio não durou muito. Isso é besteira. Naruto reclamou, ruidosamente. Daiki revirou os olhos enquanto desviava o olhar de Gaara para o loiro, para vê-lo com os braços cruzados, os olhos azuis estreitados em um brilho e um rosnado nos lábios. Eles deveriam ser ninjas médicos, certo? Como não podem ajudá-lo? O loiro chutou o corrimão, e o poste que seu pé atingiu se dobrou. O Bushibraus estava tão desesperado que continuou dizendo o quanto queria lutar contra Sasuke e aquele Neji. Porque eles não fazem milagres, seu idiota. Daiki zombou alto, atraindo olhares para ele. Sinceramente, ele não se importava agora. Naruto se tornou um alvo conveniente para descarregar um pouco de sua frustração. Você voltou? Naruto notou surpreso, antes de balançar a cabeça e rosnar. E o que isso quer dizer? Eu já vi esses caras curarem ossos quebrados facilmente antes. Eles devem ser capazes de curar o que aquele idiota da areia fez com ele. Idiota Daiki cruzou os braços. Não é o que o garoto Guaxinim fez com ele que é o problema. É o que ele fez consigo mesmo. Os portões são chamados de jutsu proibido por um motivo, por causa do preço que cobra do corpo usá-los. Lee era muito fraco, fim da história. O que diabos você disse? Naruto rosnou indignado, descruzando os braços e tensionando os ombros na direção de Daiki. Você viu como Bushibraus lutou? Não há nada de fraco naquele cara. Além disso, o que você sabe? Você saiu furioso antes mesmo da luta terminar só porque Bushibraus não quis ouvir você. E olha onde ele foi parar. Daiki retrucou. Se ele tivesse me ouvido, não seria um aleijado para o resto da vida. E para quê? Para acalmar seu ego e alegar que pode lutar contra os fortes? Se o idiota esperasse até conseguir lidar melhor com os portões, isso nunca seria um problema. Mas ele trocou tudo por uma única luta sem sentido contra um fracote completo. Que fraco! Naruto ficou boquiaberto, e ele não era o único. Daiki não se incomodou em olhar para ver quem mais estava chocado com isso. Mas a maneira como os olhos de Sasuke se arregalaram brevemente e como Kakashi franziu as sobrancelhas foi revelador o suficiente. Você me ouviu? Daiki revirou os olhos. Gaara não é merda nenhuma. Nenhum de vocês é. Eu poderia derrotar cada genin nesta sala com um braço amarrado nas costas. O fato de Lee desperdiçar sua vida para tentar superar outro fracote só mostra o quão patético ele é. E o melhor de tudo é que ele se aleijou com seu próprio jutsu. Gaara literalmente poderia ter se encolhido dentro de sua areia e deixado Lee se matar e mostrar o quão inepto ele realmente é. Você está exagerando um pouco, não é? Isobu refletiu. No entanto, seu parceiro Biju não disse que ele estava errado. Porque ele não era. Foi patético. Não havia nada nobre ou heróico ou mesmo digno de admiração no que Lee fez. Foi apenas um desperdício patético de potencial. Isso estava se acumulando há um tempo, para ser honesto, desde que as preliminares começaram. Da estupidez de todos sobre como os exames Chunin funcionavam e o que ser um ninja significava. A pura estupidez de sonhos sem sentido levando esses idiotas a alturas ainda mais estúpidas. Você quer ser Hokage? Então aprenda o que ser um Hokage realmente significa. Você quer se tornar um ninja forte com apenas taijutsu? Isso foi bom, mas não jogue tudo fora por uma única luta que não significou nada. Tipo, o que diabos derrotar um único genin, Jinchuriki ou não significaria no grande esquema das coisas nas preliminares com uma capacidade de visualização limitada. Não provou nada. Não é nem como se eu pudesse curá-lo também. Daiki cerrou os dentes em frustração. Ele deu uma boa olhada no garoto enquanto ele passava na maca. Não só seus músculos estavam rasgados por todo o corpo, não só os ossos dos braços e pernas estavam completamente despedaçados, mas ele tinha pedaços de osso alojados em sua espinha. Havia uma diferença entre curar alguém e cirurgia. E ele precisaria de uma cirurgia milagrosa para tirar esses fragmentos ósseos.
Na melhor das hipóteses, Daiki seria capaz de manter o idiota vivo durante tal operação, mas mesmo assim, considerando o tempo que tal cirurgia levaria, com o quão delicada ela seria, exigiria bastante força vital para fazê-la. Daiki não tinha nem a habilidade nem a força vital disponíveis para ajudar Lee. Houve vários picos de intenção assassina direcionados a ele por suas palavras, e não apenas dos irmãos da areia e seu sensei. Porém, nenhum deles chegou perto da fúria que a ruiva do outro lado da sala lhe dirigiu. O sangue estava fervendo nos ouvidos de Daiki e seus lábios se contraíram em um rosnado enquanto ele se virava e olhava com ódio para o ruivo que tentava sufocá-lo com sua intenção de matá-lo. É melhor você se controlar agora mesmo, seu palhaço de merda, ele rosnou, sua própria intenção assassina vindo à tona. Não estou com vontade de brincar com você agora, então sente-se, calhe a boca ou eu vou aí e vou esmagar seu crânio entre minhas palmas. Seria tão fácil também. Aquela armadura de areia não faria merda nenhuma para bloquear seu Force Palm Jutsu. Ele apenas usaria seu Eavel Star Seal e usaria o primeiro estágio do chakra de Zobu, passaria direto pela mão dele. Taparia as orelhas do idiota com as duas mãos e liberaria um par de Force Palm Jutsu e esmagaria seu cérebro de ambas as pontas. Acalme-se, Daiki, sua frustração e temperamento estão tomando conta de você. Não vale a pena ficar nervoso e arruinar seus planos. Ezobu advertiu gentilmente. Daiki respirou fundo, estremecendo, com as palavras de seus companheiros. Ele estava certo, mas era tão difícil com o quão infantis e ingênuas essas pessoas, seus amigos até, eram. É por isso que isso te irrita tanto, porque a vida deles não é algo facilmente substituível. Ezobu respondeu levianamente. Ah, chega. A voz do Sandaime era calma e equilibrada, mas de alguma forma parecia ecoar com uma força dominante e estrondosa. A intenção assassina espalhada pela sala desapareceu e morreu instantaneamente diante da autoridade inerente à sua voz. Naruto olhou feio para Daiki uma última vez, mas não disse nada. Até ele sabia que não deveria ir contra as ordens do Hokage. As discussões chegaram ao fim e em pouco tempo todos foram direcionados para uma fila em frente ao Hokage. E por todos eles, ele quis dizer todos os 9 que passaram nas preliminares. O próprio Daiki junto com Naruto, Sasuke, Shikamaru, Hinata, Neji, Temari, Gaara e o cara elástico, companheiro de equipe de Kabuto. Daiki honestamente não conseguia lembrar seu nome. Ele também não se importou. De qualquer forma, ele era um traidor. Daiki olhou para ele especulativamente pelo canto do olho. Eu deveria cuidar dele com antecedência. Ele refletiu. Isso tornaria a terceira rodada do exame mais suave e ele poderia arrancar algumas informações da cabeça do homem, como a localização de algumas das bases de Orochimaru. E talvez como seu jutsu era usado. Daiki, pela vida dele, não conseguia se lembrar de como seu jutsu funcionava. Isso deixa seu corpo de borracha, ou algo assim? Ele se perguntou. Se sim, então pode valer a pena roubar para si mesmo. Se não, pode pelo menos ser útil para o caso de ele ficar amarrado ou algo assim. Sarutobi continuou explicando que agora que as preliminares haviam terminado, a próxima parte do exame, a terceira e última rodada, seria outra série de lutas 1 contra 1 que aconteceria dali a um mês. Como esperado, muitos não entenderam o porquê Naruto como esperado entre eles. E o velho teve que mais uma vez repassar o fato de que os exames Chunin eram na verdade apenas uma competição glorificada de medição de paus e eles tinham que dar algum tempo para que pessoas de poder de todos os países elementais fossem até Konoha para assistir. Honestamente, isso entra constantemente por um ouvido e sai pelo outro com essas pessoas. Daiki revirou os olhos. Até Shikamaru, com toda sua alardeada inteligência, era o mesmo nesse aspecto. Mais uma vez, o herdeiro do clã Nara foi um excelente exemplo de por que inteligência não significa sabedoria, nem bom senso. Finalmente, porém, as coisas chegaram ao fim e tudo foi dispensado. Quando Daiki estava prestes a sair e ir para casa para planejar seu próximo movimento, o Hokage chamou sua atenção e deu um único leve movimento de seu queixo para ele seguir, antes de desaparecer de vista com um piscar de olhos. Daiki suspirou, mas fez o que ele pediu. Ele saiu da sala com um movimento rápido do corpo antes que alguém pudesse falar com ele ou, no caso de Naruto, continuar a discussão de antes. Ele seguiu o Sandaime direto para o topo da torre. Era uma sala de estar pequena e simples com 2 sofás e uma mesa entre eles. Quando ele chegou, poucos segundos depois de deixar a arena, encontrou o Sandaime já esperando por ele, sentado placidamente em um sofá. A Daiki-kun, Sarutobi sorriu calorosamente e gesticulou para o sofá oposto. Sente-se. Claro, Daiki deu de ombros, fazendo o que ele disse e desabando no sofá. Ele nem se deu ao trabalho de sentar, apenas deitou-se ereto e apoiou a cabeça em um braço. Então, o que foi? Ele perguntou. Embora ele já tivesse a sensação de que sabia o que seria discutido ali. Podemos chegar lá em breve. O sorriso caloroso de Hiruzen nem sequer vacilou diante de seu total desrespeito à propriedade. Na verdade, seus olhos brilharam com diversão. Como você está se sentindo? Que explosão você teve? Ele não precisava especificar. Era óbvio que ele estava falando sobre o quão puto e frustrado Daiki estava com Rock Lee. Lee me irritou com sua estupidez total. Daiki deu de ombros. Gai deveria ter tido o bom senso de pará-lo e não encorajá-lo. Agora, a menos que Tsunade volte, ele ficará aleijado para o resto da vida. E chame isso de mesquinho. Mas agora Daiki não se sentia bem para tentar consertar o idiota. Você parece tão certo disso. Hiruzen refletiu.
Daiki deu de ombros novamente. Eu vi os ferimentos dele com meus olhos. Ele respondeu, mesmo além do que Gaara fez com ele. O que os portões fizeram com ele é o verdadeiro problema. Ele tem cacos de osso presos na espinha. Nossos ninjas médicos são muito bons, mas como eu disse, eles não são milagreiros e nem são Tsunade. Nintendo, Hiruzen franziu as sobrancelhas. Isso é uma coisa decepcionante de se aprender. E não há como Tsunade ajudar o garoto. Ela não só não vai voltar, mas além disso Ele parou. Ela tem medo de sangue, então mesmo que ela volte, suas habilidades como médica são totalmente inúteis. Daiki terminou por ele. A menos que Naruto fosse e usasse um jutsu naquela bunda loira gostosa para fazê-la voltar e superar seu medo de sangue. Lee estaria ferrada sem que o próprio Daiki saísse do seu caminho. As sobrancelhas de Hiruzen se ergueram diante dessas palavras, mas ele assentiu, certo. Ele concordou. Capítulo 139. Um período de silêncio preencheu o ar entre Hokage e subordinado por alguns momentos. Hiruzen parecia estar bem à vontade com isso, mas depois de um minuto sem que o homem dissesse mais nada após a discussão sobre Lee e Tsunade, Daiki percebeu que estava se mexendo um pouco. Ele desejou que o velho parasse de rodeios e chegasse ao ponto de explicar por que ele chamou Daiki aqui depois do fim das preliminares. Paciência é uma virtude, sabia? Comentou o velho finalmente depois de mais um minuto, enquanto começava a tamborilar os dedos na coxa, com a voz casual e ociosa. Daiki revirou os olhos. Sou um shinobi, não exatamente uma pessoa muito virtuosa. Ele respondeu. Ele roubava, torturava e assassinava como profissão. E ele era muito bom nisso, se ele mesmo dissesse. Talvez, embora tirar alguns momentos para desfrutar de um pouco de paz e sossego de vez em quando não vá te matar, meu rapaz, o velho deu de ombros levemente ainda assim. Acho que nós dois estaremos bem ocupados este mês, então é melhor eu começar a trabalhar. Para derrotar os Unos. Daiki incitou, revirando os olhos e cruzando os braços. Certo, o Hokage assentiu, concordando com ele e sem questionar a referência. Primeiro vamos falar sobre seu treinamento. Finalmente, uma boa merda. Daiki descruzou os braços e se inclinou para frente ansiosamente, o velho tendo recuperado seu pleno. Atenção! Vejo que isso chamou sua atenção. Sarutobi riu um pouco. Bem, vamos começar do começo. Sei que você sem dúvida já tem algumas coisas nas quais quer trabalhar. Quanto tempo vai precisar para concluir tudo o que já tem em mãos? Isso fez Daiki hesitar um pouco. O velho não estava errado. Seus clones estavam constantemente trabalhando duro e a lista de técnicas que ele havia roubado encurtava a cada hora. Como estava, ele tinha mais de 10 técnicas ainda para aprender e isso não levava em conta o treinamento do elemento vento ou elemento terra. Sem mencionar completar o selo para adicionar os olhos de Shizui aos seus próprios, nem completar o Lightning Release, Chakra Mode. Mas tirando esses dois últimos da disputa uma semana, talvez 2 no máximo. Daiki respondeu. Do jeito que estava, ele achava que 2 era um pouco demais. Diferente de Naruto, ele não tinha uma biju constantemente tentando assumir o controle de seu corpo e desacelerando seu treinamento. Também diferente de Naruto, ele já sabia tudo o que precisava para treinar tanto o elemento vento quanto o elemento terra. Claro, o vento foi graças ao exemplo dos futuros eus de Naruto, que ele teve que decifrar principalmente com conselhos vagos de Kakashi e um pouco de Azuma, mas isso não afetou Daiki. Ele imaginou que poderia treinar ambos os elementos até os limites que conhecia em apenas alguns dias. 2 talvez 3 cada um, e então dominar o jutsu elemental com seus clones em um dia. Realmente, o que ele imaginou que levaria ao jutsu singular mais longo era o método do pavão misterioso. Mas novamente tenho algumas coisas para cuidar também, ele refletiu. O que poderia atrasá-lo, um pouco dependendo do seu humor. Após sua explicação, o Hokage coçou o queixo pensativo por um momento antes de concordar. Entendo, ele refletiu, você tem 8 dias. Daiki piscou. O que? Sua perplexidade deve ter ficado evidente em seu rosto, pois o velho riu. Você acha injusto da minha parte exigir isso de você? Ele perguntou ao garoto. Daiki olhou para ele por um momento antes de dar de ombros, não mesmo? Ele respondeu. Ele estava um pouco confuso, mas ele pensou que era realizável. Bom, se você fizesse isso, eu reduziria para 6 dias. O sorriso de Sarutobi se transformou em um sorriso largo, infelizmente. Por mais que eu adorasse dedicar meu tempo para te ensinar, teremos que fazer um trabalho um pouco rápido. Meu antigo aluno fez com que eu estivesse muito ocupado. Então o tempo que posso reservar para seu treinamento é limitado. Ah, sim. Cara de cobra do caralho. Aquele bastardo não só fez um grande alarido e teve que apressar tudo por causa do seu pequeno plano de invasão de raiva, como agora ele estava até mexendo com seus ganhos. Eu deveria ter simplesmente dado um bijudama nele e dane-se as consequências. Daiki rosnou interiormente. Sabe, mandar tudo que te irrita para o inferno não é realmente uma resposta para todos os problemas que te afligem, Isobu comentou secamente. Claramente você não estava usando explosões o suficiente então. Daiki bufou. A única vez que um bijudama não funcionaria era se um bijudama maior o bloqueasse ou um Axe idiota como o Kamui. Havia um limite para a quantidade de chakra que até mesmo os do caminho preta do Rinnegan podiam absorver de uma vez. Inferno se alguém tentasse absorver um bijudama, a menos que a taxa de drenagem fosse monstruosamente rápida. Então o bijudama simplesmente explodiria e tornaria a tentativa discutível e o usuário apagado da existência. Meu Deus, ele queria tanto atirar uma bijudama em um alvo adequado. Isobu suspirou.
Porém, deixando esse pensamento de lado e pensando em Pedomaru, você descobriu algo útil daquela garota Kim? Daiki perguntou, um pouco esperançoso. Se ela soubesse da invasão que estava por vir, não muito receio. Muito do que ela sabia, nós já sabíamos, respondeu Sarutobi, acabando com suas esperanças imediatamente. O máximo que descobrimos é que a Vila do Som não é uma vila normal, mas sim uma série de bases criadas por Orochimaru em todos os países elementais. E que ele tem sua própria guarda de elite conhecida como Quarteto do Som, cada um aparentemente tendo selo amaldiçoado para se fortalecer. Suspirar. Havia um limite para o quão inúteis as pessoas podiam ser. O verdadeiro problema além disso é que pelo seu encontro com ele no fundo da torre ao lado de Kakashi, meu aluno rebelde está rondando a vila. O sorriso do velho desapareceu em uma carranca. Não tenho ideia do que ele está fazendo agora, então quando não estiver treinando você, passarei a maior parte do meu tempo em vigília por ele, embora eu não espere que ele faça nada por enquanto. Daiki estalou a língua em frustração. Ele estava arrependido agora, pelo menos um pouco. Não usando a desculpa de ganhar conhecimento do selo da maldição e do fragmento de alma de Orochimaru para deixar o velho saber da invasão. Mas ele não havia mudado o suficiente para Orochimaru alterar muito seus planos. Na verdade, pela atitude de Orochimaru, o homem não se sentiu ameaçado por ele, além de precisar de alguém para lidar com ele durante a invasão. E ele parecia estar se inclinando para Kimimaro para esse papel. Ninguém que Daiki não pudesse lidar. Ele seria duro como o inferno de abater, mas Daiki não se sentia muito ameaçado. Ele preferiria que fosse Kabuto, honestamente ele seria ainda mais fácil de lidar. O maior problema seria lidar com Guren se ela fosse chamada, mas Daiki duvidava. Quando Konoha Crush chegasse ao fim, ele não conseguiria mais controlar as coisas, então ele queria pelo menos usar isso a seu favor antes que os verdadeiros poderosos chegassem. Orochimaru, com todas as suas habilidades e genialidade, não era um peixe grande de verdade atualmente, ele era apenas difícil de matar como uma barata. Sem um corpo capaz de lidar com Senjutsu, ele nunca se tornaria uma ameaça tão grande quanto Obito, Nagato e outros. Certo, Daiki não era um peixe grande atualmente sem a ajuda de Izobu, mas ainda assim, era lamentável que as coisas não pudessem ser inteiramente do seu jeito. Mas então, ele estava bem acostumado com isso neste ponto. Tudo o que ele tinha agora era devido aos seus próprios planos, esforço de quebrar as costas e sua própria coragem para ver seus desejos realizados. Claro, ele tinha as memórias de sua outra vida que eram realmente a maior ajuda de todas. Mas sem a coragem e a vontade de passar por tudo o que ele tinha, elas teriam sido inúteis para ele. Felizmente chamei Jiraiya de volta e ele deve chegar amanhã de manhã, Sarutobi o interrompeu de seus pensamentos. Orochimaru pode conseguir se esconder da minha espionagem através da barreira sobre a vila, graças ao seu conhecimento íntimo da vila. Mas com Jiraiya por perto ele não correrá o risco de ficar por ali e correr a possibilidade de um confronto conosco dois. Daiki piscou. Espera, é assim que sua bola de cristal funciona? Ele perguntou. Ele lembrou que houve um pequeno debate entre os fãs sobre como o espião senjutsu do homem com aquela coisa funcionava. Meu jutsu de evidência? O velho perguntou e Daiki assentiu sim, na verdade. Minha bola de cristal está ligada à barreira formada pelo corpo de barreira sobre a vila e com ela eu posso mais ou menos olhar para qualquer parte da vila. Bem, isso não foi interessante? Não que eu realmente precise disso, considerando que posso ver qualquer coisa em um raio de 10 milhas se eu quiser, mas ainda assim é muito legal, ele pensou. Ele se perguntou distraidamente quem teve a ideia disso. Agora, continuando, Sarutobi acenou com a mão e sentou-se completamente e olhou seriamente nos olhos de Daiki. E isso foi uma prova para o velho de que ele não estava falando sério ao discutir Orochimaru. Além de Orochimaru e nosso treinamento futuro, tenho algo que desejo discutir com você. Algo mais sério que Orochimaru? Instintivamente, Daiki se viu se endireitando de sua posição desleixada também, e dando ao homem mais velho sua atenção exclusiva. Madara Uchiha, o Hokage disse simplesmente. E involuntariamente Daiki sentiu seus sentidos se aguçarem e sua respiração congelar em seu peito. Ou pelo menos, o homem que afirma ser Madara Uchiha, Sarutobi continuou, eu não fiquei ocioso desde que você me contou sobre esse homem. Sem dúvida você já sabe, mas antes de Naruto, havia outro Jinchuriki da Kyuubi na vila. Anos atrás, alguém interrompeu uma cerimônia específica e libertou a Kyuubi de seu selo e a convocou para o meio da vila. O homem mais velho deixou essa revelação pairar no ar por alguns momentos, encarando Daiki, avaliando sua provável reação. Daiki deu de ombros. Obviamente ele respondeu, eu pesquisei a Kyuubi minuciosamente por razões que tenho certeza que você entende. E não houve nenhum avistamento histórico dela atacando alguém ou alguma coisa desde a batalha entre o Shodaime e Madara Uchiha. E considerando que a Shirama Senju venceu a batalha, é óbvio que ele selou a Kyuubi depois disso. O engraçado é que ele não estava mentindo aqui, apenas omitindo um pouco da verdade. Qualquer um com meio cérebro e conhecimento de Biju e Jinchuriki chegaria a essa conclusão. E era óbvio que se a Kyuubi apareceu aleatoriamente no meio da vila, então ela deve ter sido invocada ou libertada de sua prisão.
Bom, isso significa que não terei que entrar em muitas explicações sobre como ou porquê. Os lábios de Sarutobi se curvaram em um pequeno sorriso antes de ser substituído mais uma vez por uma carranca. Simplesmente, vou colocar isso aqui. Naquela noite, esse homem que dizia ser Madara Uchiha, não só entrou na vila e matou muitos de nossos shinobi habilidosos e extraiu um biju sem que ninguém pudesse detê-lo. Ele também foi capaz de conter o Yondaime Okage. Os eventos daquela noite levaram à sua morte. Daiki não disse nada exteriormente. Embora interiormente ele não pudesse deixar de revirar os olhos para o quão patético Obito era, literalmente causando a morte de um homem que era como um pai para ele, sua esposa que estava sempre cuidando dele e então tentando matar seu filho recém-nascido, só porque sua paixão que nunca retribuiu nenhum de seus sentimentos morreu em uma missão como Kunoichi. Honestamente ele era como uma criança estúpida, patética e mentalmente fraca que não conseguia aceitar a realidade do mundo. Pessoas viviam e pessoas morriam. Honestamente, ele estava apenas fazendo a maior birra do mundo, na verdade. Vou ser direto, não sou tão forte quanto antes. A idade cobrou seu preço, admitiu Sarutobi. Não acredito que tenha a força necessária hoje em dia para derrotar alguém capaz do que esse impostor fez. Por mais que Daiki quisesse que isso fosse errado, ele sabia que não era. Obito era capaz de lutar não apenas com Naruto no modo Kyuubi, mas com ele, com Kakashi e Gai apoiando-o. Daiki sabia da fraqueza de Kamui, mas mesmo assim ele não estava confiante na habilidade deles de derrotar Obito atualmente. Ele pode ter sido um homem chorão, mas Uchiha parecia ficar mais forte quanto mais eles choravam sobre o quão injusto o mundo era e blá blá melodrama blá blá. Com seu potencial, você pode muito bem superar Minato e eu se tiver tempo suficiente, mas tempo é algo que não temos, o velho suspirou, não sabemos onde esse homem está. Não sabemos quando ele atacará, apenas que ele está de olho no biju e Naruto não é um segredo bem guardado, temo, graças ao meu querido e velho amigo idiota Danzo. Bem, você não está errado, Daiki sorriu ironicamente, eu sou meio que o cara, me dê 3 anos e serei muito mais forte que você ou o Yondaime. Talvez. Honestamente, ele tinha certeza de que conseguiria atingir esse nível pelo menos. Mas o nível de Madara e Hashirama? Foi aí que a dúvida surgiu. Madara era um monstro capaz de derrotar Naruto no modo biju, os outros 8 biju, Gaara e Sasuke ao mesmo tempo, sem os olhos dele. Aquele cara era um monstro do caralho, e Daiki estava com medo de lutar com ele. Mesmo com o modo biju com o Isobu amplificado, mesmo com o modo sábio, mesmo com a transformação sábia, mesmo com o Mangekyou de Shizui, ele não achava que chegaria nem perto da força de Madara Uchiha sem seus olhos, muito menos com seu Rinnegan, ou Deus me livre, o Madara dos 6 caminhos. Francamente, se Madara não tivesse sido traído e emboscado por Kaguya, então ele duvidava muito que Naruto e Sasuke pudessem tê-lo derrotado. Na verdade, se Madara dos 6 caminhos lutasse com Kaguya, ele tinha certeza de que Madara teria pisoteado sua bunda boba e feito dela sua vadia. Bem, tenho certeza que veremos com o tempo, se tivermos. Sarutobi revirou os olhos, divertido. Ainda assim, a razão pela qual trago tudo isso à tona é para garantir que teremos esse tempo. Daiki levantou uma sobrancelha. E como você fará isso? Ele perguntou. A menos que você tenha uma câmara do tempo hiperbólica escondida na montanha Okage ou algo assim? Sarutobi lançou-lhe um olhar estranho, mas não comentou nada sobre sua piada, embora a qualidade seja sempre apreciada. A quantidade tem uma qualidade em si mesma e a força nos números, ele declarou. O que precisamos são aliados. Aliados poderosos. Especialmente com o quão tensas são nossas relações com Suna. Nós mal evitamos a guerra após o ataque da Kyuubi quando fomos enfraquecidos com a perda de Minato e muitos de nossos shinobi. A única razão pela qual fizemos isso foi graças ao próprio Minato fazendo um número em Stone e Cloud e a perda repentina do terceiro Raikage. Aliados são bons. Daiki assentiu e não disse mais nada. Afinal, era certo que eles nunca se aliariam a Stone ou Cloud. Bastante. Sarutobi sorriu levemente. Cloud está constantemente reunindo mais força e Stone buscará qualquer chance de nos minar. Nossa aliança com Sandy é instável na melhor das hipóteses, o que nos deixa apenas um. Dizer o quê? Você não pode estar falando sério. Daiki lançou um olhar inexpressivo ao homem mais velho. Ah, mas eu sou. O sorriso de Sarutobi se alargou um pouco. Como assim? Ele perguntou, olhando boquiaberto para o homem e completamente perdido. Eu meio que tenho um dos bijus deles preso na minha barriga e saltitando por aí como um pavão com um conjunto de suas armas mais preciosas. Então você está ciente de que você anda por aí como um pavão. Interessante. Sarutobi coçou o queixo e refletiu. Ele estava brincando com ele, não estava? Como diabos conseguiríamos isso? Daiki arregalou os olhos para o homem. Da última vez que ele verificou, a maioria das vilas shinobi não estava exatamente feliz em se separar de um biju e de um conjunto lendário de armas de chakra. Não quer dizer que ele era contra. Ele se juntaria alegremente à gatinha gostosa que era ter um Mimei. Ele só não via como seria possível sem entregar suas espadas e expulsar seu companheiro e então morrer no processo. Ah, acho que você está entendendo algo errado. Os olhos de Sarutobi estavam brilhando positivamente agora enquanto ele corrigia Daiki. Não nós, mas sim você. Que porra é essa que você coloca nesse cano que você sempre carrega por aí, velho? Deve ser uma merda boa. Daiki lançou-lhe um olhar seco. Na verdade, eu importo de Kusa. Sarutobi respondeu sem perder o ritmo. Para ser exato, estou falando muito sério aqui. Pense nisso como um teste.
Fazer uma aliança com uma vila que ficará furiosa comigo, em particular por causa das merdas que eu fiz, é um teste? Daiki não estava seguindo a lógica. Honestamente, ele estava prestes a tentar dissipar qualquer genjutsu estranho em que estivesse. Ele já havia perdido e estava no Tsukiyomi infinito? Bem, isso foi uma droga. De fato, o sorriso de Sarutobi estava praticamente atingindo proporções de comer merda agora. Não há dúvida sobre sua força para a posição de Hokage. Mas outros ainda estão em questão. Eu gostaria de ver como você aborda uma situação como essa. Portanto, eu lhe darei esta missão de classificação S para se encontrar com o Mizukage e ganhar uma aliança com a vila oculta na névoa. Daiki apenas olhou fixamente para o homem. Isso era quase impossível, para ser honesto. Seria uma coisa se fosse algo abordado na linha do tempo original, mas aqui e agora? Quando ele tinha as lâminas Kiba e Izobu, eles não ficariam nem um pouco felizes. É claro que esta não é uma missão obrigatória, Sarutobi falou interrompendo seus pensamentos antes que ele mergulhasse neles. Você pode escolher se quer participar ou não. Ele poderia escolher, o que eu faço aqui? Ele mordeu o lábio. A coisa mais lógica a fazer seria recusar. Tudo estava contra ele aqui. O que ele poderia fazer para convencê-los? Eles eram realmente leais a Yagura inicialmente e sabiam do genjutsu. Foi como ele morreu, se bem me lembro, logo depois que ele foi dissipado. Eles podem ficar gratos pela confirmação e um inimigo comum pode obter alguma aceitação relutante. Mas a inveja não era um bom ponto de vista para os aliados, era instável e passível de terminar em traição. Certo, havia Kubikiribosho, a lâmina de Zabuza, ele sabia onde estava e poderia devolvê-la a eles como um presente também. E ele sabia onde alguns outros estavam, ou pelo menos quem os tinha. Mas isso ainda não parecia muito. Claro, usar minha história sobre Raiga tentando usar Izobu também poderia ser um favor para mim, já que ele era um traidor da vila deles. E fazer parecer que me tornar um Jinchuriki era uma necessidade. Sua mente girava em círculos, enquanto o Hokage e seu novo sensei apenas o observavam, divertidos. Quem diria que o velho era um babaca? Porra, essa merda de Hokage, ele sabia que isso iria acabar com ele, só não percebeu o quão cedo isso aconteceria. Capítulo 140. No final, só havia uma opção para Daiki escolher. Ele aceitou a missão. Meia hora depois, ele se viu caminhando pelas ruas de Konoha em seu caminho de volta para casa. Ele poderia ter voltado em menos de um minuto se quisesse, mas ele não estava com pressa no momento e seus pensamentos estavam pesados. Talvez aceitar isso tenha sido a escolha errada, ele refletiu, coçando o queixo enquanto caminhava distraidamente pela rua, com qualquer um em seu caminho dando-lhe ampla margem em vez de atrapalhar. Ele não abriu espaço para outras pessoas, elas fizeram isso por ele. Ainda assim, poderia ter aceitado a missão sido a escolha errada e a verdadeira base do teste? Talvez o velho testando ou não se ele tinha maturidade para não escolher algo além dele. Nenhuma das duas poderia ter sido a escolha certa ou errada mesmo, ele refletiu. No final, tudo o que realmente importava eram os resultados. Se ele realmente fez algo de sua escolha, então claramente não foi a resposta errada. Daiki suspirou esfregando a testa. Coisas complicadas como essa são um pé no saco. Eu prefiro lutar de frente em vez de usar subterfúgios. Ele bufou. Se ajudar, acho que você fez a escolha certa, Izobu o consolou. Embora não seja exatamente jogar pelo seguro e venha com riscos, as recompensas o superam e além disso, realizar isso irá a seu favor no que diz respeito ao mérito. Além disso, você será aquele que negociará do ponto de força e com a vantagem e terá muito a oferecer a eles. Não só poderá usar sua história inventada sobre Raiga a seu favor e devolver o cubo Kiribosho, como também saberá onde estão as lâminas perdidas restantes e Keri em si também tem algo de sua aldeia que não é menor do que as lâminas Kiba. Daiki fez uma pausa. Isso mesmo. Ele sabia onde estavam as lâminas restantes dos 7 espadachins. Keri ainda tinha uma, Kizami tinha uma, Daiki tinha uma e devolveria outra. E ele sabia exatamente onde estavam as outras 3. Orochimaru os tinha. Então seria do interesse deles se aliarem a Konoha se quisessem vê-los novamente. Além disso, Ao tinha o Byakugan. Enquanto pessoalmente Daiki sentia que as lâminas Kiba eram muito mais úteis do que o Byakugan, e especialmente nem chegavam perto do Izobu, o Byakugan ainda era altamente considerado como um dos 2 melhores doujutsu do mundo atualmente. E Keri roubou um. Eu posso trabalhar com isso. Ele sorriu. Ele assentiu para si mesmo e acelerou o passo, caminhando um pouco mais rápido em direção à sua casa, suas preocupações diminuindo um pouco. As coisas ficaram muito mais fáceis quando você percebeu que era você quem estava na posição de força. Mas uma coisa ainda era suspeita. Você partirá daqui a 15 dias. Foi o que o velho Sarutobi disse a ele. Era um fato, sem espaço para debate e cheio de certeza de que Keri não os derrubaria de jeito nenhum. O que lhe disse que o velho tinha alguma informação suja sobre eles para fazê-los obedecer. Ou, ele já havia se correspondido com Keri. E considerando que eles estavam procurando por aliados e conhecendo o velho, Daiki estava inclinado a considerar que essa seria a segunda opção. Então terei uma semana de treinamento e depois passarei 8 dias treinando com o velho antes de ir para Keri. Daiki refletiu. Considerando a distância, ele poderia estar em Keri em 3 dias, 1 dia de viagem a pé e 2 de barco, embora se ele se esforçasse, ele poderia chegar lá ainda mais cedo. Na verdade, ele provavelmente poderia chegar lá em 1 dia e meio se ele apenas andasse na água e corresse pelo oceano até Keri. Se ele fizesse isso, ele poderia estar de volta a Konoha em 1 semana, se as negociações corressem bem, e poderia voltar à ativa.
tendo mais uns 8 dias antes da terceira rodada dos exames. Não há tempo a perder então. Daiki assentiu para si mesmo, antes de abandonar seu passo vagaroso e desaparecer em um borrão de velocidade com o Shunshin. Ao chegar em casa, Daiki ficou surpreso ao encontrar alguém esperando por ele. Ele meio que esperava que Anko já o tivesse encontrado, mas não era ela. Em vez disso, era seu pequeno e fofo aprendiz de olhos brancos que estava encostado na parede do lado de fora de seu complexo, ao lado da entrada, esperando. E aí, fogosa? Daiki a cumprimentou com um sorriso ao pousar. De alguma forma, suas pupilas brancas, sem olhos, se iluminaram. Não pergunte como, ele não conseguiria explicar se tentasse, mas elas certamente conseguiram. Como esperado de seu pequeno e fofo aprendiz. Aniki. Hanabi o cumprimentou com um aceno de cabeça, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto, que ela rapidamente reprimiu um momento depois, mas não rápido o suficiente para se esconder de seus olhos verdadeiramente gloriosos. Ele bagunçou o cabelo dela, fazendo-a fazer beicinho, que também foi rapidamente escondido antes de abrir o portão de sua casa. Entre. Ele acenou para ela por cima do ombro, gesticulando para que ela o seguisse. Ele a levou para dentro e sentou-se em um dos bancos dentro do jardim externo e gesticulou para que ela se sentasse ao lado dele. Então, o que atrás aqui? Ele perguntou. Você me disse para ir procurá-lo depois que retornasse dos exames Chunin. Ela respondeu sucintamente, sentando-se ao lado dele. Ele fez isso, não foi? Embora ele não esperasse exatamente que ela aparecesse literalmente 1 hora após o término do exame. Bem, ele poderia respeitar a agitação. Sim, não foi? Ele assentiu. Mas se você chegou tão rápido, imagino que tenha feito algum progresso, não é? Sim, Hanabi respondeu simplesmente. Agora sou capaz de invocar o tigre gigante para o meu lado, embora ele use quase todo o meu chakra para fazer isso. Bom para você. Daiki riu, realmente muito feliz com a notícia e deu um tapinha na cabeça dela. Claro, o tigre não era tão forte antes do contrato de invocação. Apenas tão útil em combate quanto um Chunin padrão e a quantidade de chakra refletiria na força e poder da besta. Mas considerando que Hanabi tinha 11 anos e ainda tinha 1 ou 2 anos antes de se formar, era um feito muito bom. Ele poderia facilmente tornar essa garota tão forte quanto um Jonin nesse ritmo quando ela se formasse. Especialmente porque a invocação era um jutsu altamente intensivo em chakra e usá-lo repetidamente com sua invocação para esgotar seu chakra rapidamente faria sua capacidade de chakra crescer ainda mais rápido. Hanabi, apesar da frieza que tentava impor, não conseguiu esconder o pequeno sorriso satisfeito que se abriu em seus lábios diante do elogio e se abaixou um pouco para olhar para o chão e esconder o rosto dele. Ele riu, seu humor melhorando. Ele estava de péssimo humor até agora, não ia mentir. Não só pela estupidez de Lee e Guy e sua nova missão chata, mas também porque ele tinha aprendido com o velho terceiro. O idiota que o assassinou antes já havia deixado a vila quando descobriu que seu time não havia passado, então ele não se incomodou em ficar por ali. Ele ficou tentado a persegui-los, mas felizmente seu aprendiz estava aqui para animá-lo. Então, como você está se saindo com o tigre? Ele perguntou. Na verdade, você já deu um nome para ela? Ela me atacou na primeira vez que consegui invocá-la, admitiu Hanabi. Embora meu pai estivesse supervisionando minhas tentativas na época e a rejeitasse facilmente, desde então consegui fazê-la pelo menos me ouvir e não, eu não a nomeei. Meio que esperado, já que fui eu quem chutou a bunda dela e não você da primeira vez, e a força dela já deve estar crescendo. Daiki refletiu com um aceno de cabeça. Ainda assim, você está no caminho certo. A melhor maneira de fazer amigos é chutar a bunda deles e mostrar gentileza depois disso. Estabeleça tanto seu domínio quanto sua compaixão por eles na mesma amplitude, isso também funciona para atrair mulheres. Todos eram atraídos pelo poder. Eles o temiam e o cobiçavam. Era apenas um instinto básico que todos os seres vivos compartilhavam. O primeiro instinto deles, afinal, humanos incluídos, era sobrevivência e quanto mais poder alguém tinha, mais fácil era para eles sobreviverem. E se alguém não pudesse obter tal poder, a melhor opção além disso era se unir a alguém que tivesse esse poder. E as mulheres tinham uma vantagem nessa frente se quem tivesse poder fosse um homem másculo como ele. Claro que havia muito mais fatores para coisas assim e geralmente eram aqueles de caráter inferior que recorriam a coisas assim. Aqueles que não tinham coragem e força de vontade suficientes, mas ele não era de ignorar uma vantagem como essa. Se as mulheres quisessem se jogar nele por causa de sua força, ele as aceitaria alegremente, se estivessem quentes. E por um tempo, antes de jogá-los fora, porque poucos deles valeriam a pena manter. Por que eu iria querer atrair mulheres? Hanabi olhou por cima da mão dele para lhe dar um olhar estranho. Eu sou uma garota, ela ressaltou. Eu não julgo, ele deu de ombros. O que era mentira. Ele julgava as pessoas com bastante frequência sem vergonha. Mas ele tinha que ser um modelo positivo para sua pequena aprendiz fofa. O olhar estranho de Hanabi não desapareceu, mas ela não disse nada e apenas suspirou antes de mudar de assunto. Então, o que devo fazer agora? Ela perguntou. O treinamento, a rotina, o mais sagrado de todos os tópicos. Continue invocando o tigre, tente fazer isso todos os dias e esgote o máximo possível do seu chakra a cada dia e nomeie-a. Estabeleça um bom relacionamento entre vocês dois, ele respondeu. Além disso, você não precisa da minha ajuda com taijutsu, já que você treina com seu pai nesse lado das coisas. No entanto, falando nisso, você conhece sua afinidade elemental? Ele perguntou.
Sim, Hanabi assentiu. Pai me fez testar para isso assim que meu treinamento começou quando eu era jovem. Embora seja desaprovado no clã usar Jutsu elemental, para atingir o status de Jonin é preciso saber e como tal, algo que todos dentro do clã Hyuga testaram assim que começaram a treinar desde tenra idade. Isso foi interessante. E papel condutor de chakra não era exatamente barato. Ele sabia, ele tinha verificado. Como esperado do clã Hyuga, embora ele supusesse, o clã mais poderoso de toda Konoha com a morte do clã Uchiha. É bom saber, Daiki cantarolou. Então, qual é sua afinidade, Firecracker? Ele questionou. Minha afinidade é com o elemento relâmpago, Aniki. Hanabi respondeu. Daiki piscou antes de sorrir. Bem, isso não é uma coincidência. Meu primeiro elemento natural também foi o relâmpago, ele respondeu. Deve ser o destino que fez com que você se tornasse meu aprendiz. Ou teria sido se aquela vagabunda suja do destino realmente tivesse peitos para mexer com ele. Mas ela deveria saber melhor, para não levar uma bijudama no cu. Assim, ameaçar uma das possíveis forças onipotentes do universo, se elas existirem. Que jogada inteligente, estou impressionado com sua genialidade. Isobu comentou secamente. Você não disse que o destino não existe? Hanabi questionou com um bufo. Eu fiz e mantenho isso, foi só uma brincadeira, Daiki respondeu, antes de sorrir ameaçadoramente. Além disso, se o destino existisse, ela manteria distância de mim, porque se ela tentasse ficar esquisita comigo, eu a faria minha cadela. Você é tão esquisito, Aniki. Hanabi revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso que apareceu com as palavras dele. Culto, na verdade, muito obrigado, ele riu. De qualquer forma, que tal por enquanto, eu te ensinar o primeiro estágio quando se trata de manipulação de raios, e posso até te ensinar um jutsu. Ok, Hanabi concordou, o jutsu de relâmpago seria útil para passar no meu teste inevitável para me tornar um Jonin no futuro, mesmo que eu não consiga usá-lo em batalha. E por que isso? Ele levantou uma sobrancelha para ela. Ele já sabia o jutsu de estilo relâmpago perfeito para uma Hyuga bonitinha como ela. Seu estilo relâmpago, Elekter combinaria incrivelmente com seu punho gentil. O clã desaprovaria isso. Hanabi respondeu simplesmente. Daiki revirou os olhos. Nenhum aprendiz meu terá jutsus e se recusará a usá-los, ele bufou. Se eles reclamarem com você por isso, você pode simplesmente dizer que eu lhe dei permissão como seu professor e se eles tiverem algum problema com isso, eles podem vir reclamar comigo, e então eu vou chutar a bunda deles, afirmar meu domínio e mostrar a eles porque estou claramente certo e eles errados. Apenas mais uma demonstração de suas palavras anteriores sobre como lidar com a parceria dela com sua invocação de tigre, agora aplicada apenas ao seu clã. Claro, tudo bem. Hanabi aceitou suas palavras com um encolher de ombros. Veja, era por isso que sua aprendiz era muito melhor que a de Naruto. Ela já o ouvia direito.